E, pessoal, como eu disse, aqui para não ficar só eu falando, na hora que vocês quiserem, por favor, interrompam, perguntem, questionem, tá? Quem quiser também, em qualquer Não é o momento aí professor dá que não uma gosta que a gente responda no meio da apresentação? perdão, pode repetir, eu não entendi? Não é o professor que não gosta que a gente se intrometa na apresentação? Rapaz, se eu falar para você que eu sou exatamente ao contrário disso, eu sinto a maior falta que eu estou sentindo nessa aula online é de a gente poder interagir. Para mim está sendo um parto. Eu acho que eu comecei até a falar mais rápido, coisa assim, para não ficar espaço vazio. Mas se vocês falarem, participarem, interromperem, eu fico mais feliz ainda, tá? É muito ao contrário. Eu acho que quando vocês ficam quietos, eu acho que vocês estão tudo meio dormindo no sofá, assim, e eu estou falando aqui, pô, com essa bolinha preta aqui, que eu nem sei o que está acontecendo. E, por favor, interrompam, parem, deem exemplos. Sério, fica muito melhor, muito mais dinâmico, muito mais bacana aí. Eu sinto falta muito dessa interação. Isso aí no online tá me matando mesmo. Mas, né, tem que se adaptar a essas novas regras do jogo. Então, sim, a hora que quiserem, tá? Se quiser falar assim, professor, eu vou falar aqui um caos aqui que aconteceu aqui numa obra, alguma coisa que... Pode falar, tá? Pode falar que toda contribuição é bem-vinda. Senão essa aqui, principalmente, fica meio chata, meio monótona, né? Porque é só um falando, sem parar. Tá bom? Então, por favor, pode interromper a qualquer momento, tá? Então, beleza, pessoas. Vamos começar lá, então, essa parte de riscos ambientais, tá? Quando a gente fala de riscos, deixa eu dar até um F5 aqui, para começar aqui grande. Acho que a gente vai mudando por chat lá. Então, riscos ambientais não é o meio ambiente que está correndo risco, pelo menos não por enquanto, tá? Riscos ambientais subentende-se que são os riscos que as pessoas ou os funcionários podem sofrer no local de trabalho, tá? Então, esses riscos podem ser físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, e por aí vai, tem um monte, tá? A gente sempre tenta puxar um pouco aqui para nossa área da construção civil, que por incrível que pareça, podem ter todos esses aqui, mais um pouco ainda, tá? Às vezes, com certeza eu falaria assim para vocês, me dá um exemplo aí de um risco biológico na construção civil. Com certeza vocês iam lembrar de alguma coisa, mas a gente vai abordar aí conforme tiver aparecendo os slides, tá bom? Então, aqui só um repeteco, tá? Então, o conceito de risco é o quê? Bom, risco a gente corre o tempo todo, né? Vamos trazer aí para a vida. Por exemplo, você corre o risco de estar dirigindo e bater o carro? Sim, o tempo todo. E esse risco depende só de você? Não. Depende do ambiente, depende do seu redor. Agora, por exemplo, você corre o risco de ser atropelado por um trem? Corre, né? Mas subentende-se que se você não estiver lá na linha, o seu risco é extremamente minimizado. Professor, mas eu corro o risco de um avião cair na minha casa? Claro, e é maior do que você ser atropelado por um trem, né? Porque ser atropelado por um trem, só lembrando aquela questão da negligência, né? Então, se você estiver andando no trilho com o fone de ouvido e o trem vier de costa, negligência, você sim vai ser atropelado por um trem, tá? Professor, mas isso aí não é risco do trabalho. Mas alguém contratou você para contar quantos passos tinha entre Canoinhas e... Esqueci o nome da cidadezinha lá, que tem o trem. É. Três o quê? Três alguma coisa lá que tem estação? Não consigo lembrar agora, caramba. 3 barras, será, professor? 3 barras, exatamente. Alguém contratou você para medir a distância entre Canoinhas e 3 barras, que seja lá, e na passada com fone de ouvido. Então, assim, é o conceito de risco, você pode ser atropelado por um trem, tá? Tá, isso é só um exemplo meio besta, mas é só para vocês entenderem essa questão do risco. Que o risco, todo mundo sofre. A questão é como minimizar. É a mesma coisa que você andar de moto sem capacete, né? Então, você sabe que o seu risco é muito maior do que o simples fato de você andar de moto. Então, andar de moto já é um risco. Sem capacete, maior ainda. De costas, assim vai multiplicando, tá? É mais ou menos isso, e isso é multiplicado na construção civil também, tá? Então, o que influencia essa agressividade ou o risco que você pode sofrer, né? Então, praticamente seria mais ou menos um pilar, assim, que é o tempo de exposição
E depois, de um outro lado, que vocês vão entender que é justamente, tipo assim, a concentração, ou a intensidade, ou a natureza daquele risco. Assim que a gente falar aqui dos tipos de risco, vai ficar bem claro isso para vocês, tá? E o terceiro, é claro, que é a sensibilidade de cada um, tá? Então, por exemplo, né? Vamos bem na construção civil. Vamos dizer que a gente vai fazer um trabalho em campo e esteja muito sol. Então, a gente tem quais fatores? Bom, primeiro, muito sol quanto? Vamos dizer lá, tá tendo 40 graus no sol e a gente está trabalhando no sol, não estamos na sombra e nada. Então, o que vai acontecer com isso? Bom, dependendo do tempo que a gente estiver exposto ao sol, a gente pode ter queimadura. E eu posso ter uma queimadura maior do que outra pessoa, e vice-versa, tá? Então, esse é mais ou menos o pilar. Então, seria a intensidade, né? Que está acontecendo aquele fator, o tempo e a pessoa, tá? Então, mais ou menos existe esse triângulo aí para ligar essa parte dos riscos ambientais aí. E finalmente chegou aí os riscos, tá? Então, na verdade, tudo que a gente vai falar hoje aqui está envolvido com esses 5 grupos. Tem aí uma certa força para criar um sexto grupo, tá? Mas, por enquanto, o que tem hoje nas NRs aí são esses 5, tá? E quando a gente fala em riscos, então, assim, são divididos em grupos, alguns até meio que se misturam entre um e outros, mas você entender assim, risco físico, tá? Por exemplo, o ruído é considerado um risco físico, tá? Então, ruído, calor, frio, esses, na verdade, são, acho que, os mais simples da gente observar, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Mas são aqueles, assim, diretamente atacam o trabalhador, tá? Esses são os riscos físicos. Químicos, não precisa nem falar, né? Tudo que envolve essa parte química, né? Poeiras, fumaças, gases, etc., né? E produtos químicos, inclusive, né? Que na construção civil a gente tem muitos, inclusive, tá? Os biológicos, e aí entraria justamente essa parte de vírus, fungos, bactérias, enfim, toda essa parte biológica, né? E aí eu sempre questiono, né? A gente corre risco biológico na construção civil? Ou vamos ser mais específico ainda, vocês acham que, por exemplo, um ajudante, né? Um pedreiro que seja, um pedreiro, ele corre risco biológico em uma obra, por exemplo? O que vocês acham? Agora pode responder sim ou não. Eu não estou com o chat aberto, tá? Como é que é a pergunta, Eu acho professor? que sim. Acho que sim. Por exemplo, eu perguntei se um pedreiro ele sofre um risco biológico dentro de uma obra. A Thaís acha que sim. Pode ser, né? Ainda mais agora nos tempos que nem hoje. Exatamente. Então você pensa assim, é um risco pegar um vírus, uma bactéria, um fungo? Com certeza, tá? Mesmo na construção civil. Por quê? Por exemplo, ele não vai almoçar dentro da obra, se for o caso? Vai, pode uma bactéria? Sim. Agora, por exemplo, né, um que não está aqui, mofo, né? Olha a obra aí, onde que obra que às vezes não tem mofo aí, às vezes esses almoxerifados da vida e coisa e tal. Então, ele está, assim, sujeito a esse tipo de coisa, tá? Uma doença aí, uma sinusite, uma rinite, seja o que for, tá? Então, é um risco ambiental. Quarto grupo, esse muito simples, né? Que é o risco ergonômico, tá? E aqui também, às vezes, mistura um pouco lá com o primeiro risco físico, tá? Então, esse risco ergonômico é justamente que nem eu falei, essa questão da ergonomia, da posição, do trabalhar da forma correta. Acredito que vocês já tiveram isso com a professora Cristine lá, mas é justamente aquela questão do tipo, como que eu pego uma caixa? Ou como que eu pego, pior de tudo, um saco de cimento de 50 quilos, aquela desgrama que não estou indo pegar, né? Então, tem aquele jeito certo, que é abaixar, pegar, para não forçar a coluna e coisa e tal. Aí a gente fala assim, e eu sempre digo assim, que a gente fala esse tipo de coisa e parece tipo assim, meio tipo, professor, mas isso aí tá. Mas uma coisa é você pegar um saco de cimento na vida, né? Ou você pegar lá 2 sacos de cimento e fazer uma obrinha. Outra coisa é o coitado que tá lá carregando 100 sacos de cimento, né? Então, e ele, por mais que para nós pareça uma coisa assim meio simples, para esse coitado não é. Esse coitado tá lá se lascando. E, gente, eu vou falar a verdade. Posso até colocar as meninas no meio, mas eu vou perguntar especificamente pro Christian. Christian,
por um acaso, em algum momento da sua vida, você precisou pegar 20 sacos de cimento de um lugar e colocar 10 metros longe daquele lugar? Não, professor, mas eu já fiz isso com outro tipo de coisa. Já fiz isso com tora de lenha. Tora de lenha. Olha, tá parelho, eu consigo entender sim. Toras tipo eucalipto? Não, coisa maior ainda. É aquelas eucalipto, sabe aquelas que coloca no forno de estufa? Aham, sei sim. Bem daquelas, sabe? Mas foi bem, o número foi bem maior, né? E realmente foi para botar a cada 10 metros. Não, eu falo desses 10 metros porque teve uma obra bem recente, foi uma obra, inclusive essa última que eu toquei ali, que foi a casa da minha mãe. Eu dei uma loucura lá de pegar, primeiro, colocar 15 sacos de cimento dentro de um carro, né? Já começou errado por aí, né? E eu fiz, só que eu dei 2 viagens, né? Eu levei tipo 7, depois levei 8. E aí eu cheguei e tinha que carregar tipo 10 metros, né? Eu falei, se carregar 15 sacos de cimento, 10 metros aqui, deixa comigo, não tinha carrinho, não tinha nada, no meio da obra, aquele barreiro assim. Rapaz, a hora que chegou no 10, eu não sabia mais o que fazer, assim, sabe? Porque a gente, de certa forma, né, é preparado para fazer esse tipo de coisa, né? Mas, gente, o que é isso, né? É um absurdo, assim, um absurdo. Outro dia eu não consegui nem andar direito, né? Doía tudo. Então, é essa questão da ergonomia. E aí, assim, que nem eu digo, né? E com certeza teve um saco de cimento que rasgou, eu perdi um saco. Aí a minha mão ficou tudo pipocada. Sério, gente, é umas coisas assim que a gente conta assim, parece dar risada. Mas a gente fica pensando no coitado que tá lá debaixo do sol fazendo esse serviço, é triste, tá? Só porque eu tirei as meninas, tá? Desculpa ter tirado as meninas aqui, eu acho que nem cabe, né? Tipo, fazer uma pergunta dessas se vocês carregaram um saco de cimento nas costas, porque gente, não tem cabimento fazer um troço desse. Né? Eu acho que não é questão de ser menino ou ser menina, é questão que ninguém deve carregar, tá? Mas com certeza, as meninas aí devem ter coisas aí mais absurdas ainda se a gente for revirar no fundo do baú aí, né? E o grupo 5, tá? Riscos de acidentes, justamente o acidente em si, tá? Então, máquinas sem proteção, ferramentas, eletricidade, armazenamento, também se mistura com outros, tá? Por exemplo, assim, queda, né? Caiu alguma coisa na pessoa, né? Então, ele é o quê? Um risco de acidente ou ele é um risco físico, né? Ou é um risco, né? Sabe? Então, ou caiu sei lá, um betume cheio de enxofre na pessoa, é um risco químico ou um risco de acidente? Ou é os dois, tá? Então a gente vai ver um pouquinho disso aí mais para frente também, ok? Então, primeiramente aí, o ruído físico, tá? O risco físico, o primeiro de todos, esse cruel na construção civil, que é o tal do ruído, tá? Então, o ruído, ele existe uma série de regulamentações, uma série de normas. Se vocês já viram, eu friso bem que isso aqui é muito cruel, tá? E como que a gente se protege, né? Seja com realmente protetores auriculares, né? Seja aquele espuminha, seja aquele de concha, enfim. E aí, agora eu tento fazer uma pergunta para vocês aí. O que vocês acham melhor? Esse protetor auricular de espuminha aqui ou esse de concha que pega por fora o ouvido inteiro? O que vocês acham, diriam que seria melhor? Vamos dizer a mesma situação. Funcionário da construção civil lá que está na situação de barulho. O que vocês acham melhor? O que vai dentro do ouvido ou o que vai concha por fora do ouvido? Não pode usar os dois, professor? Uma boa pergunta. Poder pode. Agora, se você achar alguém que usa, você me apresenta, porque até hoje eu não vi esse tipo de coisa, tá? E ainda mais que geralmente. Prevenir, né, professor? Mas eu usaria o por fora, professor, porque por dentro Fora, é tipo, complicado. tá, por fora, tipo concha. Christian, pode falar o que você acha também. Dia aí, senhor, eu estava trabalhando numa serraria e realmente faz um barulho muito forte. Então, e o melhor até agora que eu usei lá foi aquele, né, que é o por fora, né? Realmente, ele é mais confortável do que o espuminho. Tá.
Jamile, não sei se você tem áudio, mas se você quisesse também compartilhar alguma coisa, você seria bem-vinda também, tá? Eu só não estou muito olhando no chat aqui, porque daí eu estou deixando lá aberto, tá? Mas também se não tiver fone ou coisa e tal, não tiver áudio, fique à vontade, tá? Mas a gente vai tocar nessa toada aqui, meio conversando. E deixa eu falar para vocês, então, dos dois. Não existe certo, não existe errado, tá? Só falando pela Thaís, geralmente quando a empresa fornece o de dentro do ouvido, não costuma não fornecer o concha. Subentende-se também que muitas empresas fornecem aquele do ouvido porque isso é muito mais barato, né? Então, muito mais em conta do que o concha. Geralmente a gente vê o concha assim em indústrias, né? Onde a pessoa tem o posto de trabalho dela, né? Então, você tem uma máquina, uma coisa assim, você coloca o concha, é mais confortável. Agora, o que muita gente não sabe é que esse de espuminha aqui é descartável. Não quer dizer que ele é mais barato. A pessoa tem que usar, tirar e jogar fora. E, por exemplo, se ele está usando lá, na hora do almoço ele tirou. O certo, ele não pode inverter os dois lados e colocar, porque se ele tiver alguma infecção no ouvido, ele transfere para o outro, sabe? O certo é ele jogar fora aquele lá e pegar outro. Fora treinamento de como colocar. E aí você tem aquele que é de espuminha, tem aquele que é de plastiquinho. Agora, realmente, eu concordo que melhor ou que dá um melhor abafamento, vamos dizer assim, é o de concha, né? Com certeza, se todo mundo tivesse o seu fone de concha, seria melhor mesmo, tá? Mas assim, resultado, os dois atendem desde que esse do ouvido seja colocado da forma correta, tá? Então, é isso. E aí, não tem para mostrar aqui um para vocês, mas daquele espuminha tem toda uma técnica, você tem que apertar, colocar lá dentro, soltar, mas com certeza, uma hora vai enroscar, cair da orelha, tal. Deixa eu só falar ainda essa questão do concha. Deixa eu falar quando a gente falar dos decibéis aqui, tá? Aí a gente vai falar. Então, meio de proteção individual, que é esse EPI, ou o coletivo, que seria você conseguir isolar a fonte, que seria o ideal, vamos dizer assim, né? Que em vez de você ter que fornecer um monte de EPI para todo mundo, por exemplo, um motor grande, você pode isolar o motor e resolver parte desse ruído diretamente na fonte, tá? Claro que se você pensar em civil, em obra é meio difícil, né? Mas a gente vai falar sobre isso já já. E aqui só fala quando ele está com muito barulho, né? O que acontece é aquele zumbido que às vezes nunca sai, a pessoa fica ansiosa, fica mais cansado, fica estressado. E é claro, né? Você está com um troço fazendo barulho no teu ouvido o tempo todo lá e você trabalhando, não precisa nem falar como é desagradável esse tipo de coisa, né? E aqui que a gente vai falar justamente essa questão aqui dos limites, tá? Porque, por exemplo, assim, vai existir ruído, né? Em vários lugares, em várias obras, em várias situações. Agora, o quanto esse limite é tolerável? Essa é a questão, né? Então, vamos ver aqui. Bom, aqui só o ruído... Ah, tá. Essa outra questão só do ruído é assim... Essa questão do ruído, quando ele é contínuo ou intermitente, né? É contínuo ou de impacto. Então, o que é um ruído contínuo? Vamos dizer lá, por exemplo, uma betoneira. Então, a betoneira fica lá, girando, 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 girando. E o que é um de impacto? Alguma coisa que deu aquele baque, né? Aquela pancadona e deu aquele estrondo. Por exemplo, um trovão, né? Dá um trovão é o ruído de impacto, por exemplo. E a gente usa, para medir tudo isso, esse tal desse decibelímetro, que a gente até tem um lá no ITS, que vocês não vão ver agora, tá? Mas quem sabe a gente mostra para vocês mais para frente. Mas é aquele aparelhinho lá que mede os decibéis lá, tá? Eu já vou adiantando aqui, que eu quero chegar nisso aqui, ó. Então, por exemplo, né, essa questão dos ruídos e dos limites. A gente começa lá, não existe o zero barulho, tá? Então, o zero barulho né, a gente não consegue nem no interior, vamos dizer assim, né? Sempre existe alguma coisa, a própria natureza produz aí som, tá? Mas vamos dizer aí que... Vamos posicionar aqui, por exemplo. Eles põem aqui essa questão do martelo pneumático, que é aquele, né, que bate, mas esse não é um problema. Esses dias foi feito um trabalho aqui na UTF mesmo sobre medição de ruído na betoneira.
E a betoneira produzia 130 decibéis quando estava batendo brita, somente brita. E chegava lá na faixa dos 110, justamente se ela tivesse com concreto. Então, uma betoneira grande, batendo concreto, 110 decibéis. Equivalente ao quê? A uma banda de rock. Aí você pensa, tá, beleza, faz barulho. E daí? E daí tem isso aqui, ó. Isso aqui tá lá na norma, tá lá na NR, que fala o seguinte: quando o seu funcionário, seja qual for, estiver exposto a, por exemplo, 100 decibéis, ele só pode estar trabalhando naquele posto de trabalho por 1 hora. Nem mais, menos pode, né? Mas não mais que isso. Então, ele vai ter que fazer intervalos, que isso aqui. E olha essa aqui que está lá na NR, isso aqui está lá, não é o professor que inventou. Você não pode trabalhar, né? Não é permitido acima de 115 decibéis. Bom, o que eu acabei de falar, quando você batia só brita, dava, acho que era 120. 120 decibéis, aquele barulho de brita. Então, você nem pode estar trabalhando um negócio desse. Claro que desse tinha no espaço aberto, você acaba, né, pulverizando um pouco mais esse tipo de coisa. Mas talvez vocês saibam, né? Por exemplo, quando vocês vão, eu não me lembro nem mais está aberto aquela, eu vou chamar de danceteria, que eu sou velho, tá? Aquela danceteria lá de Canoinhas bem famosa lá, e você vai lá num bailão que seja, e sai de lá com aquele zunido na orelha. Quem nunca, né? Quem nunca saiu com aquele zunido no ouvido que ficou, no outro dia você começou a melhorar. Então, esse zunido é justamente porque tenho certeza que no ambiente desse você está estourando aí de 120 decibéis para cima, tá? Então, são esse tipo de coisa que tem que ser muito bem pensado. E na construção civil, é claro que em obras tem muita coisa barulhenta, né? Eu lembrei aqui da betoneira, mas tem um martelo, enfim, tem tudo, né? A própria conversação, né? Se a gente pudesse medir aqui, geralmente eu instalava um decibelímetro no celular, mas a própria voz, a gente conversando aqui, deve estar dando na faixa de 80 decibéis, né? Então, é uma coisa assim absurda até. Alguma coisa? Algum comentário? Alguma pergunta? Já sabiam isso aqui, né? Com certeza vocês já estavam sabendo, né? Eu imagino, professor, quem escuta o fone do ouvido lá no último volume, sabe? Meu Deus, deve ser complicado o negócio. Com certeza. E olha, não precisa ir longe. Se eu falar para você, eu tenho uma filha, tem 10 anos. Aqui a gente botou uma regra, ela hoje só usa fone concha, porque ela começou a ter infecção no ouvido sequencialmente de usar aquele foninho dentro. E ela sentada aqui a 2 metros, eu consegui ouvir o que ela estava assistindo no YouTube. E aí a gente conversou, tal, ajustou, mas realmente fica surdo. E eu sei de pessoas, sim, que ficaram surdas, não só em construção civil, o negócio falou nos próprios foninhos, porque é muito alto, enterrado dentro do ouvido. Então, aquele foninho sozinho lá, tá produzindo 60, mas quando você coloca ele num espaço minúsculo, que é o ouvido, né, aquilo lá tá passando de 140, fácil, né? E existe daí também aquele limiar de dor. Se vocês acompanharam justamente aquela tragédia, aquela explosão lá do Líbano, né? Eles chegaram a medir 160 decibéis naquela explosão, naquele barulhão, e teve muitas pessoas que ficaram surdas. Parece que um raio lá eu não vou lembrar, mas acho que de 600 metros da explosão, as pessoas ficaram surdas porque estourou os tímpanos, né? O tímpano, naquela vibração, ele não aguenta e arrebenta, né? Ele estoura mesmo, rasga, né? E as pessoas ficaram surdas por causa de um único ruído de impacto, no caso da explosão lá, né? Vamos para frente tem muita coisa ainda. Então, aqui são os limites, tá? Então, os limites de tolerância aí, 130 decibéis, se for linear, ou esses aqui são medidas lá do decibelímetro, tá? Mas 130, põe que é 130, que é o limiar aí que você poderia estar ao seu ouvido, tá? Porque é justamente esse ruído de impacto, ou ruído contínuo, é esse que muda aí no decibelímetro, tá? Próximo risco físico seríssimo, seríssimo, vibração, tá? Então, justamente essa questão ali, tá até o rapazinho ali com o martelete, tá? Isso, rapaz, gente, isso aí é um veneno pro corpo. Eu quero saber que corpo que foi projetado para ficar vibrando o dia inteiro.
E aí eu pergunto, fora esse carinha ali com o martelete, alguém consegue me dar um exemplo desse serviço de vibração dentro da construção civil? Com esse equipamento, professor? Ou pode ser Não, com outro? outro equipamento ou outro equipamento qualquer, outro serviço da construção civil que tenha vibração. Ué, o martelo, a maquita, a furadeira, não, como é que é o nome? É, a furadeira também, né, professor? Furadeira, serra Furadeira. circular. Não, você pensou bem nesses, todos esses, e realmente todos têm vibração. Mas tem um outro que você não falou, que é um cara que fica o dia inteiro em cima de um troço desse, que são os motoristas de trator de reta escavadeira. Aquele troço vibra, ainda mais se for velho, o troço vibra absurdo. Eu tô falando assim, por exemplo, justamente moto niveladora, aquelas grandes, sabe? Reta escavadeira, se eu falar, vocês sabem o que é, né? Aquela que tem aquela conchona na frente, assim. E aí vou estender para empilhadeira, vou estender para rolo compressor. Gente, fazer estrada, pavimentação, inferno. É rolo compressor, aquilo funciona por vibração, aquele trem lá, peso e vibração. Moto niveladora. Gente, o que vocês imaginar? Ah, tá, caminhão caçamba, eu vou tirar até que talvez não seja tanto, né? Mas são, tipo, pessoas que ficam horas trabalhando naquilo ali. E com certeza, esse coitado aí do martelete, né? Ele não vai ficar o dia inteiro no troço desse, ficar louco, né? Não tem como. Mas concordo com você, por exemplo, serviço de furadeira, serviço que você fica horas. Mas quem já trabalhou assim um pouco mais com furadeira, eu trabalhei um pouco, mexia com isso. Chega uma hora que você não, o braço mesmo não aguenta, aquela vibração toda, você vê que você começa a perder a força até de estar usando aquele equipamento. É a mesma coisa se você analisar, não é questão de vibração, mas, por exemplo, pega uma tesoura e começa a usar ela sequencialmente para cortar que seja papel. Chega uma hora que os dedos começam a ficar tudo duro, né? E é justamente esse esforço repetitivo, né? Que vai acontecendo junto com vibração, piora ainda mais. Vamos para frente. Professor, Pode falar. eu tive uma experiência de estar usando esses materiais. E assim, eu usei por pouco tempo. Olha que não foi 2 horas. Usando assim, começou a formigar a mão, tive que parar, fazer uns outros movimentos, porque o movimento repetitivo ele ajuda bastante também, né? A deixar a Sim. pessoa mais cansada. E eu só não entendi o que você estava fazendo. Você pode dizer qual serviço que você estava fazendo? Eu tava lidando com a maquita e com a furadeira. Maquite furadeira. Com certeza. Isso dentro do IFSC? Não, em casa mesmo. Não, eu tô ajudando o meu padrinho, ele tá fazendo a casa dele. Daí sempre quando, né, eu sempre quero estar aprendendo coisas, então eu sei que maquita é uma coisa um pouco perigosa, né? Mas a gente tem que aprender, né, professor? Tem que aprender. E é perigoso mesmo, tem que tomar cuidado redobrado. Maquita, serra circular, essas coisas assim, tem que ficar muito esperto. Mas sim, e você pode ver isso que eu digo. Por exemplo, assim, às vezes a pessoa que, digamos que é acostumada a mexer com isso, não sente tanto, né? Porque o organismo já meio se acostumou com aquilo lá. Mas esse movimento repetitivo, junto com vibração, é infernal. Furadeira é infernal. Furar laje. Mas quando você está segurando a furadeira assim, contra a gravidade, meu Deus do céu, você faz ali 6 furos, você não aguenta mais. Aquilo parece que está pesando um caminhão que você está carregando. E sim, tem que parar, tem que ver outro tipo de serviço. Não faz parte dessa aula aqui, mas pode ver que obra na vida faz o tal da ginástica laboral. Sabe o que é ginástica laboral, né? Aquele que a cada tanto tempo você para, estica a mão, estica o pescoço, sabe? Faz aqueles movimentos lá. Gente, lá na construção civil é obrigatório, tá? Não é só o mercado que faz isso, a indústria. Não, a cada X horas, se eu não me engano, acho que 4 horas, né? Cada 4 horas de trabalho, você tem que parar e fazer aquela ginástica. Aí, claro, tem aquela bagunça, é pedreira, é servente, sabe? Umas coisas assim que tudo fica tirando sarro um do outro, sabe? Essas coisas assim. Mas eu vou contar um caso que aconteceu. Eu trabalhei uns 6 meses aqui na fábrica do Electrolux, aquela da geladeira lá, fazendo uns projetos. E lá era
eu trabalhava muitas horas lá, era quase 10 horas, né? Então, três vezes no dia, vinha o pessoal da ginástica laboral, e assim, gente, era a coisa normal do mundo. Você levantava da mesa que você estava e começava a se esticar, assim, sabe? No começo, né, a gente fica meio acanhado, envergonhado, mas, gente, você vê que dentro da indústria é uma coisa normal, uma coisa comum. Então, chega lá o profissional, estica, não sei o quê, abaixa, sabe? Gente, na construção civil, a gente tá anos-luz disso, anos-luz. Meu Deus, eu chegava um serralheiro, falava, vamos esticar a ginástica laboral, que o cara é capaz de jogar um pedaço de ferro em cima de você ainda. E, sabe, e por que na indústria não é? Sabe, já tá tão sacramentado. E aí você pensa assim, gente, a construção civil é uma indústria, a gente só não tem na maioria das vezes, né, um teto em cima da gente, mas pode existir uma indústria de fazer prédio, uma indústria de fazer casa, uma indústria de fazer túnel, né, a gente é uma indústria. Então, sabe, coisas que eu não sei se o que falta é conscientização da pessoa, sabe, ou instrução, não sei. Por mais que eu veja, assim, que em obras grandes, né, a gente já vê esse tipo de coisa, sabe? E a gente vê justamente aquele cara que é o tiradorzinho de sarro, assim, 2, 3 vezes lá o cara já, uma advertência no cara e já fica pianinho e começa a fazer tudo certinho lá na ginástica laboral. Porque por mais que ele faça errado, mas ele parou um pouco aquela atividade que ele estava fazendo, sabe? Eu acho que isso é importante. Ele parou, pensou, ocupou a mente com outra coisa e vai voltar para o trabalho normal. Eu saí totalmente do assunto. Perdão, pessoal, tá? Vamos para frente. Se alguém quiser falar alguma coisa, capricha aí, pode falar, tá? Não espera não. Opa. Só um pouquinho que voltou. Opa. Aqui. Radiação ionizante, tá? Outro risco físico, esse não é tanto assim, né? Aliás, esse é o mais, assim, da construção civil, tá? Que são as energias, tá? Tudo que tem energia. No caso da construção civil, o mais que aparece é justamente os raios ultravioletas, queimadura do sol, tá? Então, esse acontece muito ainda, e é difícil, gente, é difícil. Chega o pessoal da Civil e fala, olha, passe protetor aqui que tá muito calor. É difícil, gente, difícil. É uma coisa que não sei que crime que é você passar um protetor solar, sabe? Então, vocês tinham aula à noite, coisa e tal, mas quando a gente dá aula de manhã, de tarde, pessoal, eu faço questão de levar protetor solar para os alunos mesmo, né? E claro que sempre tem uns machinhos lá que não quer passar protetor solar, dá 2 dias, o cara parece um peru, tá queimado assim, já veio bilhete de mãe e tal, e daí a gente começou a obrigar o pessoal a passar protetor solar, porque, gente, não tem cabimento, por que você tem, você não é o super-homem para ficar embaixo do sol? Né? Senão, você não é um lagarto, então passa protetor solar, não tem problema, não vai deixar de ser mais machinho, menos machinho por causa disso. Isso é bobagem de homem, tá? As mulheres não tem isso aí. Vamos para frente. Aqui fala um pouco da radiação ionizante, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? E daí as não ionizantes. Essa, sim, perigosíssima na construção civil, apesar de que essa eu acho que como deixa sequela, sabe? O pessoal acaba se protegendo. O que é essa radiação não ionizante, tá? Por exemplo, aquela que você de solda, que dá aquela luz fortíssima, sabe? Aquela lá é uma radiação não ionizante, tá? Então, aquela lá, como tem outras aqui, tá? Ela é perigosíssima e pode deixar a pessoa cega, né? Fora da conjuntivite e tudo mais. Então, essa aí eu vejo... O pessoal de serralheria geralmente se protege. Claro que sempre tem aquele espertão que eu acho que ele deve ter uma pálpebra, a pálpebra do cara deve ser tipo um mutante, né? Porque ele mira aquele ferro de solda, fecha o olho e dá a solda, né? Como se aquela pálpebra dele fosse totalmente escura e não estivesse passando a radiação. Mas, tá, não vamos entrar nesse mérito, né? Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Próximo, frio. Atividades que são expostas ao frio, tá? Todo mundo trabalha o frio. Aí tem um coitado ali que tá dentro de uma câmara
frigorífica ainda, né? Para ajudar carregando, com certeza tá bem levinho aquele traseiro que ele tá carregando ali. Se eu falar de frio, você com certeza é meio lógico que o pessoal da construção civil tá diretamente ligado a esse risco ambiental, certo, né? Não vou nem fazer perguntas que vocês imaginam. Não preciso nem falar que eu acho que Curitiba é fria, mas eu acho que Canoinhas é um absurdo o frio que dá nesse lugar aí. Eu passei muito, muito frio já nesse aí, até o dia que eu vi geada em cima da copa da árvore, meio-dia. Aí eu olhei assim e falei, aqui é frio, mas é muito frio. Porque aqui em Curitiba gia e tal, mas nunca vi esse tipo de coisa. E aí, no campus, eu vi aquelas árvores com geado por cima, assim. Falei, gente, e o coitado que tá trabalhando ali ainda, né? Porque nisso, eu penso assim, por exemplo, o pessoal que recolhe lixo, por exemplo. O cara tem que sair cedo lá nos caminhões catando lixo. Não bate geada, gente. Então, é triste, tá? Claro que esse cara que tá aqui dentro da Câmara, esse aqui tá controlado, tá no espaço controlado. Ele vai simplesmente trabalhar tanto tempo, ele tem que ficar fora, né? 15 minutos, depende da temperatura e tal. Mas e esses outros que tem que estar aí, faça chuva ou faça sol, como diz o termo, né? Seja o frio de rachar ou o calor de rachar, o cara tem que estar lá atrás de caminhão de lixo aí, por exemplo, né? E na construção civil, nada diferente disso, né? Você pensa aí, por exemplo, esses frios aí de 5 graus, vamos colocar aí, né? Um frio que ainda você pode colocar uma blusa ou coisa assim, e você está trabalhando, por exemplo, num 10º andar de um prédio em construção, fazendo a laje, pegando aquele vento torrencial na sua cabeça. Cruel, gente, cruel. Frio é uma coisa muito cruel. Agora, se você perguntar assim, esse eu vou perguntar para vocês. O que é pior? Frio ou calor? Calor. Calor. Thaís. Os dois. Os dois. Os dois eu achei bom. Eu acho que eu quase falava os dois também. Cristian, você que sou obrigado a me render. Para mim é o calor, tá? Eu não tenho. Ah, não, só o calor também, né? Eu acho que o calor realmente chega uma hora que não tem o que você fazer, né? Na hora que você está trabalhando, não tem o que fazer. Então, no frio, você ainda bota umas roupas aí e tenta ainda sobreviver, mas no calor é cruel. Só quando tá na praia. Bora. E olha lá ainda, né? Dependendo da situação, né? Vamos falar a verdade. Depende da situação, concordo. Eu vou falar do calor na próxima. O próximo eu falo sobre o calor. Que é esse aqui, né? E realmente o calor, série de problemas aí para a saúde e rendimento, tá? Eu vou até parar, nem tenho mais slides, é sacanagem. Eu gosto de contar só 2 historinhas que aconteceu comigo, tá? Sobre calor, bem rapidinho, tá? Para não estender muito. Trabalhando no shopping em Joinville, nunca tinha acontecido nada parecido. Tava dentro do shopping, construção, como eu já falei, aquele inóspito, marcava, tipo assim, 42 graus os termômetros, assim, e a gente tá naquele lugar que não tinha janela, assim, sério, eu comecei a realmente passar mal, assim. E aí, um calor intenso, 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 eu vi que comecei a passar mal, e eu fui, tipo, em direção do carro, que a minha ideia era chegar no carro e ligar o ar-condicionado. Gente, eu tava, tipo, uns 2 metros do carro, caí duro. Eu só vi gente, tipo assim, indo me juntar, e para saber o que estava acontecendo, porque simplesmente eu não consegui chegar no carro, do calor infernal que estava naquele lugar. E foi, tipo assim, foi muito gozado, porque eu me lembro que eu estava indo assim, eu vi o carro, de repente ficou tudo escuro assim, e a hora que eu vi já tinha pessoas assim. Uma loucura, uma loucura. Simplesmente foi tipo assim, sei lá, se um surto de pressão que foi, né? Por causa do calor. Absurdo. Não sei se falei para vocês já, mas eu morei 1 ano em Manaus, agora recente, durante o doutorado aí, eu morei 1 ano lá em Manaus, e aí eu vi o que é calor, gente. Gente do céu, é absurdo um troço daquele, e aí você começa a ter uma visão da gente que vem do frio, né? Que, como eu disse lá, eu vi, por exemplo, pessoas da construção civil, uniformizadas, com, por exemplo, jaleco de manga,
aqueles, eu nunca lembro o nome, daquele chapeuzinho que tem aquela proteção atrás, assim, sabe? Parece um árabe, assim, capacete, tudo, seu cara, tudo certinho. Marcavam uns 40 graus, como é normal em Manaus, e eles estavam instalando um telhado de zinco no shopping. Gente, você só pensa num cara desse, e tipo assim, eu acho que eu fui no shopping, acho que almoçar, era tipo 1 hora da tarde. Assim. Você pensa aqueles coitados que estavam lá, com cinto, com bota, tudo certinho, com capacete, equipamento certo. Você pensa no que os caras estavam fritando, né? Os caras já em cima do shopping, aquele telhado de zinco, jogando aquele calor em cima dos caras, e os caras com todo aquele aparato. E aí você pensa assim, tá certo ou tá errado um troço desse? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? O que vocês sugerem numa situação dessa? Usar protetor. Com certeza. Você falou que é protetor solar, né? O importante também é a hidratação do corpo, né, professor? Porque com o calor, a água é essencial. Sim, com certeza, concordo plenamente. Não tem como faltar, porque é absurdo. Por coincidência, eu estava lá e conhecia um dos pessoal que era da construtora que estava trabalhando lá, inclusive, né? E aí eu conversando com esse engenheiro lá, falei assim, Ulisses, o nome dele, inclusive, falei assim, Ulisses, mas e esse povo fazendo esse telhado assim debaixo desse sol aí? Daí ele falou, não tem o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Tem que fazer o telhado e tal. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Ulisses, não dá para fazer um serviço dele de noite? Que pelo menos não tem que ser só rachando em cima dos caras. Daí o cara olha para mim e fala, só que à noite eu tenho que pagar adicional noturno. Daí eu falei assim, entendi. E se um cara desse, sei lá, cai daí de cima, por exemplo, e dá um problema, será que não compensa mesmo assim? E, claro, né, a conversa acabou ficando por aí, mas, tipo assim, por causa do adicional noturno, o cara tá lá e se ele não tiver, resumindo, se o cara não quiser, tem outro que tá e assim vai, tá? Mas, assim, situação extrema, um calor extremo, um troço absurdo. Manaus amanhecia 5 horas da manhã está a 30 graus, assim, não era um dia ou outro, tipo, todo dia. Parecia que estava dando uma panela, assim, tá? Mas, enfim, é só para falar essas histórias aí do calor da construção civil. Hidratação nem se fala, né? Pensa em obras que você teria que instalar bebedouros a, no máximo, 200 metros de distância de cada posto de trabalho. É difícil, né? Em obra, então, não. Bebedouro a cada 100 metros e banheiro a cada 200 metros. É obrigatório, né? Então, pense, por exemplo, eu sempre extrapolo para prédio. Pensa um prédio 20 andar. Você acha que o cara vai descer e vai descer até para ir no banheiro? Não vai, né? E quem dirá tomar água? Alguns, claro, tem garrafinha e acabam levando e se virando, mas realmente coisa meio dificultosa aí para a construção civil, tá? Para frente, umidade, tá? Que não existe limite de segurança. E me dei um exemplo de construção civil que tem muita umidade, que o pessoal praticamente trabalha quase que dentro da água. A construção das pontes, no caso, professor? Bom, mas eu te digo que o cara da ponte ele nem se molha, mas tá bom, a ideia foi boa. Alguma outra ideia? Porto? Porto, você falou Porto? Isso. Tá, pode ser, mas eu vou um pouquinho só mais fundo que vocês estão falando. Fundação, tá? Não precisa ir tão longe. Fundação. Pensa lá, você pegou, escavou, né? Fez aquelas valas, sei lá se choveu, o que aconteceu, gente, aquilo lá fica com água. E o cara trabalha naquela barreira, pisando barro, como a gente diz, por, sei lá. Agora não tá chovendo, né? Mas quando chove, o cara fica uma semana, às vezes, pisando no barro lá. Com certeza molha a bota, entra barro na bota do cara e por aí vai, tá? A da ponte não foi ruim, não, tá? Mas hoje em dia o sistema de construção de ponte tá um pouco mais moderninho, assim,
e a maioria hoje é pré-moldado e tal, não tem tanta, né, contato assim, é tudo meio por guindaste e tal, mas com certeza, né, um serviço que se molha. O Porto aí também foi um bom chute, mas o Porto eu acho que é mais fácil, tá? Acho que você consegue fazer sem precisar ir lá pro braço do mar. Questão de ponte, inclusive, hashtag fica a dica, tá? Não sei quem vai dar semestre para vocês instalações especiais, mas geralmente eu mesmo sou o cara que sempre falo assim para o professor deixar um tema livre a gosto dos alunos, tá? Então, talvez seja o professor Darlan, que vai dar essa matéria, e eu já vou instigar ele. Então, vocês podem, por exemplo, justamente, se tem uma curiosidade lá, professor, mas como é que faz a ponte? Como é que faz a ponte? Aí bota lá nas instalações especiais que ele mostra para vocês lá certinho, tá? Ou, por exemplo, um túnel. Como é que eu faço um túnel? Como é que eu, sei lá, construo uma hidrelétrica? Enfim, tá? Fica a dica aí para vocês, instalações especiais, ó, melzinho, tá? Ou mais simples, por exemplo, que eu sempre falo, gosto de falar muito isso aí. Como é que faz um elevador? Eu gosto de fazer isso para os alunos no primeiro dia. Se você sair daqui sabendo como é que instala um elevador, já tá bom. Que eu quero ver o cara que sabe como é que instala um elevador dentro de uma obra. Né? Quer ver coisa assim, tipo, mais simples ainda. Que eu posso falar? Sei lá, nem que seja uma cremalheira, então nem se fala, né? Isso é mais simples ainda. Mas, por exemplo, a instalação de uma bomba de sucção que vai pegar lá da cisterna e jogar lá num 20 andar para cima lá. Como é que está essa bomba lá? Que tá de vibração dentro da água ainda. Como é que você fala um negócio desse, né? Então, assim, são só coisas para a gente ponderar, tá bom? Para frente. E aí a questão das pressões, tá? Agora sim, a questão da ponte lá, como era feita muito antigamente, aquelas câmeras hiperbáricas, se vocês já viram algum documentário, alguma coisa, que era mais ou menos o cara entrava num escafandro gigante e aquele troço baixava lá no fundo do leito do rio e o cara ficava cavando. Gente, isso aí nós estamos falando de 1917, lá na Segunda Guerra o cara fazia isso, tá? E aí os caras davam pressão de ar comprimido lá para o cara secar, sair a água e poder cavar. Então, sim, existia esse tipo de serviço, tá? Mas se você pensar nesses dois aí é mais legal. Quando você está trabalhando com muita altitude, tá? Então, se você pensar, por exemplo, se um jogador de futebol que vai lá para a Bolívia, lá ele está, né, sofrendo um risco ambiental, porque ele está, né, trabalhando sobre alta pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica. Isso falando claro. Aí você pensa assim, tá, o jogador de futebol ele foi. E o boliviano que já tá lá, trabalhando em cima lá, o peruano que tá lá trabalhando aquele tanto. Aí fala assim, não, o cara já é acostumado, né? Não, a não ser que o corpo do cara seja menor que o de todo mundo, que ele já tá acostumado com aquela pressão, tá? Caso contrário, sim, ele vive nesse ambiente. Mas aí agora eu vou falar para vocês o seguinte, por exemplo, vocês que moram em Canoinhas, frio, tá frio. Se tira você desse friozinho aí, coloca num friozinho lá do Rio Grande do Sul que tem vento, é o mesmo frio? Não é, não é. E só porque vocês estão acostumados com o frio é bom? Não é. Ou os caras lá de Manaus estão acostumados com o calor é bom? Cara, não é. Ah, ele vai sofrer menos que o outro? Vai, mas ele sofre igual, tá? Porque está acostumado com aquilo que ele vai deixar de sofrer. Entenderam a grande diferença aí? E outra ali, o carinha da pizza, né? O carinha da pizza que trabalha no calor lá no forninho, lá no cara da lenha, né? E assim, na construção civil, um monte de situações diferentes, tá? Esse aqui, o que a gente, aqui sobre expressão, não vamos nem se ater muito, mas é questão de baixa pressão, alta pressão, é normal, tá? Isso aqui acontece muito quando você está fazendo túnel, poço, as coisas assim, escavação muito profunda, você tem esse tipo de coisa, né? Mais difícil, tá? E aí, controle, descompressão, isso aqui eu vou pular, que essa parte da ponte aí, que ninguém mais faz esse tipo de coisa, que chega a ser um absurdo, tá? E aqui só falando o que acontece, né? Efeitos de saúde e tal, mas vocês já deram noção aí, já tem noção, né? Então, se tiver muito calor ou muito frio, o que você vai ter? Gripe, resfriado, surdez, e assim sucessivamente, tá bom? Aqui só continua aqui mais um pouco dos riscos físicos.
E aí, os riscos químicos. Riscos químicos parece uma coisa mais simples, né? Você está mexendo com uma coisa química e teve lá algum problema com isso, vamos dizer assim, né? Só que esse risco químico não é só o elemento químico em si. Que, inclusive, eu tenho uma história horrível para contar para vocês. Horrível não, mas é real, num conhecido meu aí, que é, chega a ser um absurdo, assim. Mas, por exemplo, se você mexer em um lugar que tem muita poeira, tá? Então, é um risco químico. Esse névoas que ele fala aí, os fumos, é um negócio meio ruim, até a definição, mas esse aí é mais para químico mesmo, que quando ele mistura os produtos químicos e sai aquele, eu não vou saber agora, tá? Mas um deles não tem cor, não tem nada, é só aquele cheirinho pitoresco, assim, e outro que sai aquela nevazinha, assim, tá? Mas tudo isso é elemento químico indo para o seu pulmão, principalmente, tá? E gases, vapores, etc. Esse do químico eu gosto de falar não, sempre me vem à mente, foi um senhor que trabalhou comigo, e ele estava numa obra, inclusive, e nessa obra, sabe, deu que diacho, que tinha ácido clorídrico nessa obra, tá? Eu não se sabe, não sei para que tinha exatamente esse ácido clorídrico. E era extremamente concentrado, para algum uso específico lá, um desengraxante, alguma coisa assim. E esse senhor, ele era servente e ele foi limpar um lugar que tava lá, tipo, uma bancada, assim, tinha uma bancada e ele foi limpar. Ele pegou um pano lá, tinha, tipo, um pouco lá, tipo, caído uma água lá, ele pegou o pano e foi limpar, assim, sabe? Só isso. E largou o pano lá. E, resumindo a ópera, ele não tinha a ponta dos dedos. Simplesmente corroeu a ponta dos dedos dele pegar o pano com aquele ácido clorídrico. Que sabe Deus por que aquele ácido clorídrico estava lá e sabe Deus por que estava em cima da mesa lá e não percebeu, né? Não sentiu o cheiro, nada. Simplesmente ele não tinha essas cabeças do dedo, assim, por causa do ácido clorídrico que impregnou no pano, impregnou no dedo. E aí, claro, a pessoa não sabe, foi lá na água e a água só agravou mais ainda, né? Então, aquilo que vocês estudaram em química, se é que vocês estudaram ou estão estudando, né? Que você conter os ácidos não é com água, né? E sim com outros elementos e tal, sabe? Não vem ao caso, tá? Só porque eu sempre gosto de contar essa historinha de quão perigoso, né? Tipo assim, poxa vida, né? O cara vai ficar sem a ponta dos dedos porque alguém derrubou um ácido e abandonou. Tipo, né? Faz uma coisa meio assim, sabe? Tipo, tão desumana, né? Então, tá, tristeza. Vamos lá. Então, aqui só fala um pouco aí do que é cada um, tá? Aqui o fumo é do cigarro mesmo, tá? Então, os vapores e etc. Um serviço que dá muito vapor e extremamente perigoso, tóxico, poderia perguntar, mas vou falar, é a questão de estrada, tá? Então, aquele piche, a hora que eles passam aquele piche quente, sai aquele vapor de piche que tá ali a, se eu não me engano, me falha a memória, 78 graus, tá? Que ele começa a dar aquele vapor, e aquele pessoal trabalhando, puxando pedra, gente, veneno, perigo. Pelo menos em últimas obras que eu vejo, o pessoal de máscara e coisa e tal, mas aquele enxofre que tem ali contido ali, perigosíssimo para o pulmão, tá? Então, serviços assim bem agressivos. Outro, cloro, tá? Você falar em piscinas, coisa e tal, ou até limpeza de obra, o pessoal costuma usar muito cloro, ácido muriático para limpar graxa, sabe? Essas coisas assim de final de obra, gente, isso é perigosíssimo, tá? Isso aí você pode usar luva, você pode usar máscaras, recinto fechado, muito perigoso, tá? E aí outras coisas, né? Aditivos que a gente tem aí, outros pormenores aí. Um que está aparecendo bastante, o tal do epóxi, né? Então, se vocês com certeza já viram nesses Facebook da vida o tal do porcelanato líquido, né? Que nada mais é que uma resina epóxi. Agora, eu quero que ninguém falou, esse cara, coitado, que tá dentro de um banheiro de 2x1, passando essa resina epóxi lá, às vezes sem proteção, sem nada. É perigosíssimo um negócio desse, tá? Quanto a porcelanato líquido, não vou entrar no mérito, tá? Porque eu acho horrível, horrível. Isso aqui não existiu, então, daquele que não é porcelanato nem aqui nem na China. Mas é bonito, tá? Então, para frente. Daí as poeiras, não precisa nem falar, né? Aquela questão lá do tal do asbesto, se vocês se lembram o que é o asbesto, é o tal do amianto, tá? Aquele pessoal realmente que, né, sempre eu tô na mídia, que trabalha com amianto, respirou, os pulmões ficaram enrijecidos, etc, tá? Fiquem tranquilos, tá?
Conheço muito bem a fábrica da Eternit, que fica aqui perto, 4 Barras. Isso, eu vou tomar uma aguinha. E já está aprovado de A mais B, que não é porque você cortou uma telha que você vai ter fibralgia no pulmão, ou se você tem uma caixa d'água de amianto e tomou aquela água por 20 anos, não vai acontecer nada, tá? Aquilo lá realmente é só se aquela fibra minúscula entrar no seu pulmão, tá? E não entra pela água e não é cortando uma vez que você vai ficar doente, tá? A não ser que você seja muito propício para morrer daquilo. Porque aquilo ali, na verdade, assim, é quem trabalhou com aquilo por anos, tá? Mas só foram descobrir depois que as primeiras pessoas começaram a ter problema, né? Como a maioria das coisas, tá? Não é só o amianto que é o vilão dessa história. Por exemplo, por que ninguém fala do cimento? Tá? Nós vamos falar de cimento daqui a pouco, mas para mim o cimento, só se vocês pegarem a alcalinidade de cimento, é uma coisa extremamente agressiva para o ser humano. Extremamente. Por que tá tudo bem com o cimento? O cimento não dá problema? Pensa você respirar o cimento, o que vai acontecer dentro do seu pulmão? Então, por que só o amianto ficou nessa onda aí, nessa vibe, e o cimento ninguém fala nada? Né? Então, fica aí o questionamento, né? Até onde o lobby do cimento é maior que o lobby do amianto. Aí aqui as nevas, daí estamos falando aqui em sprays, enfim, aí vocês já imaginam aí o que vai ter, né? Agora eu olho para cima, agora eu pus um relógio aqui para não estourar o tempo, tá? E assim, vai gases, vai vapores e por aí vai, tá? E aí outros, né? Vamos aí também graxas, óleos, lubrificantes e etc, tá? Vamos falar um pouco disso sobre na parte de reciclagem também. E aí também aqui teores de agentes, né? Então, alguns limitantes, tal. E aí eu vou falar um bem legal para vocês aqui, inclusive. Então, por exemplo, se você tiver lá muito monóxido, você tem uma tolerância, né? E tal. Vocês já tiveram alguma coisa falando sobre lixão, aterro sanitário, essas coisas assim, produção de metano? Alguém já falou alguma coisa dessa para vocês ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Então eu vou deixar para a próxima, que a gente vai falar um pouquinho sobre reciclagem, daí eu vou abordar isso aí especificamente lá, tá? Essa parte do metano aí dos lixões. E aí fala dos riscos químicos, tá? Alguns exemplos, tal, silicoses, tal. Vai ficar aí para vocês verem, tá? Isso aqui bem rapidamente, tá? Não precisa nem entrar muito. Riscos biológicos, como a gente já viu lá, são micro-organismos, vírus, e esse sim, ó. Esse é legal, ó. Animais peçonhentos, tá? Então, construção civil, parece muito? Oxe, quem nunca, né? Quem nunca é escorpião, cobra, e a principal, né? A aranha, né? Quem nunca, né? Então, sim, são riscos biológicos aí que você tem dentro da construção. Região agrícola mais comum? Claro, né? Mais comum, mas se pensar em questão de aranha, escorpião, já não é tão comum assim, né? Estamos falando de cidade mesmo, tá? E por que esses animais, né, se escondem, vamos dizer assim, onde tem bagunça, onde tem resto de madeira empilhado. Onde tem resto de madeira empilhado? Em linha de obra. Isso é o lugar ideal para ter esses bichos, tá? Agora me fala. Tenho certeza que você pode ir em qualquer obra. Você vai achar, no mínimo, 10 martelos. Vamos dizer assim, uma obrinha, 10 martelos. Você vai achar 5 pá. Vai achar 3 carrinhos de mão. E aí, agora, vocês só reflitam, não precisa nem falar. Quantas vassouras vocês vão achar? A vassoura, só vassoura. E uma pazinha de lixo. Duvido que vocês não der risada agora. Não tem. Olha, vassoura tem uma esbagaçada, que vai estar assim, aquela torta, aquilo lá que o cara passa assim, ele tem que duas passadas, sabe aquela que já tá com aquele cabelinho torto? É dessa que tem. Ele passa, daí ele vai no meio, né? Porque tem que ir assim, sempre no meio. Parece que ele tá arando a sujeira, assim, sabe? Essa é a vassoura que tem para o cara trabalhar. E vá me dizer, pega uma obra aí, o cara vai ficar, às vezes, 1 ano numa obra. Gente, aquilo não vê uma vassoura.
meses, meses. E ali é resto de embalagem, aquilo ali é resto de madeira. Cara, o que você pode imaginar. E você acha que um lugar desse não vai dar aranha? Não vai dar escorpião igual o interior do Paraná aqui? Recorde aí, tá batendo. Nós estamos quase passando o Mato Grosso em recorde de escorpião naquele amarelinho. Esse ano nós passamos ainda. É porque o Covid desviou um pouco do assunto. Mas a região do norte do Paraná, aqui, Paranavaí, está quase ultrapassando o Mato Grosso de tanto escorpião que está aparecendo dentro das cidades. Por causa do quê? Madeira empilhada, resto de telha empilhado. Enfim, onde tiver uma casinha, eles vão estar no meio do rolo, tá? Pessoas, estou divagando muito? Posso continuar com as minhas historinhas aqui ou tá muito historinha? Meu Deus, senhor, continua sua historinha, muito interessante. Interessante. Verdade. Pode falar, Thaís, perdão. É interessante, sim, professor, porque assim a gente tem uma noção do que está acontecendo em uma obra, né? Porque o professor é como se fosse, teve já, né, em um local, é onde a gente também vai estar um dia, né? Então a gente já tem uma ideia, né, dos acontecimentos por lá. Com certeza, e eu espero muito. Não que eu desejo isso para vocês, tá? Não desejo esse negócio de obra. Tá, deixa eu fazer só um parêntese aqui, então. O que eu vou falar de obra? Bom, eu trabalhei efetivamente 15 anos em obra, tá? Dentro de obra, do que vocês podem imaginar. Já trabalhei com prédio, já fiz fundação, já trabalhei com acabamento, como acho que já disse, já trabalhei em obra que cuidava de 160 funcionários, já trabalhei em indústria, né, Electrolux, já trabalhei com projeto, enfim, gente, já fiz o que vocês podem imaginar. Já tive a chance de construir, por exemplo, 4 torres, de começar da fundação e entregar com a chave do pessoal na mão, assim, sabe? Acho que foi a pior experiência da minha vida, essa, inclusive, tá? Mas realmente chega uma hora, assim, que cansa, sabe? Cansa. Por isso que eu resolvia meio que largar tudo isso e passar da educação. Porque eu não preciso falar, tá? Mas se vocês olharem para mim, vocês vão falar que eu tenho uns 60 anos, com certeza, né? Não, eu sou bem mais novo que isso, mas a construção civil acaba com a gente mesmo, tá? E esse não tem horário, e, gente, você não almoça ruim, ou quando almoça, com bobagem, engorda, pressão, olha, tudo que você pode imaginar. Mas é gratificante, realmente. É lucrativo, tá? Então, eu falo isso a alguém que, vamos dizer assim, saiu da construção civil, não, porque a gente nunca sai, né? Eu digo que a vida é uma obra, né? Parece que quando você está nesse rumo, você se envolve, até o vizinho teu tá fazendo a casa do cachorro, parece que você está envolvido com o negócio lá. Mas, sim, é lucrativo, tá? Dá para viver bem com construção civil. Às vezes precisa só daquele insight, assim, sabe? Às vezes eu gosto de conversar isso muito com o pessoal, principalmente os técnicos de edificações, porque eu trabalhei, sim, como técnico de edificações por 10 anos da minha vida, tá? E fazendo coisas assim que às vezes a pessoa não tem noção. Por exemplo, fazer um projeto ou uma obra de sprinkler, né? Aqueles ramalzinhos lá que vai sair água se pegar fogo. Eu ganhei muito dinheiro com isso, tá? Outro que, sim, muito bom, trabalhar, por exemplo, eu trabalhei com drywall, muito grande com drywall, com estrutura metálica, com mezanino, que mais? Enfim, muitas coisas, tá? E outro que eu falo que muito lucrativo para os técnicos de edificações, que você mal e mal tá dentro da obra, é você trabalhar com o comércio de obras, tá? Material de construção, legal? Legal, muito legal, tá? Acho que um técnico de edificação dentro do material de construção não é um balconista, para começar, né? Ele é uma pessoa que resolve o problema. Mas, por exemplo, você vender uma solução, tá? Então, desculpa me estender, mas vou contar uma historinha. Aí dentro do IFSC existe essa empresa até hoje, são 3 alunos que belo dia chegaram justamente e falaram assim, professor, a gente está querendo abrir alguma coisa aqui da construção civil, eram mais velhos e tal, para a gente, né, começar de algum lugar, tal. O que o senhor acha? Eu falei, vocês vão fazer o quê? Querem prestar serviço? A gente quer fazer prestação de serviço, tal.
Daí eu falei para eles, e isso eu falo para vocês, ó, vocês têm que fazer alguma coisa que os outros não façam. Essa é a questão. Você não vai ganhar dinheiro empilhando tijolo, tá? Porque todo mundo empilha tijolo, todo mundo reboca, todo mundo faz isso. Isso aí não dá dinheiro, tá? Você tem que fazer alguma coisa que os outros não fazem. E isso agrega valor, tá? E, claro, coisas que agreguem valor, né? E na época eu falei para eles, falei assim, olha, eu vejo um nicho, um mercado aqui dentro, na época, né, 3 anos atrás de Canoinhas, trabalhar com acabamento. Justamente essa questão, assim, de instalar porta, instalar rodapé, tá? Instalar rodapé, por incrível que pareça, tipo, parece uma loucura. Eu falei assim, ó, esse tipo de coisa específica, impermeabilização, tem muito problema de calha, de laje, do que vocês imaginam. Então, essas coisas assim mais específicas, né? Eu falei para eles na época, ó, eu iria para esse lado. E aí, para minha surpresa, passou tipo 6 meses, os caras me deram um cartãozinho que tinha montado uma prestadora de serviço que trabalhava com impermeabilização, com rodapé, com instalação de porta, sabe? Umas coisas assim. Eu falei, gente, a gente estava conversando como eu estou conversando com vocês aqui, entendeu? Mesma coisa, assim. E acho que 1 ano atrás, nossa, eles vieram falar comigo que estão muito bem, tem uma empresa, se não me engano, agora nem estão em Canoinhas mais, já foram lá para a União da Vitória e tal, mas estou falando obra, assim, tipo, Santa Catarina inteiro, parte de impermeabilização pegou fortíssima, rodapé fortíssimo, os caras estão ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. Técnicas aí do IFSC. Então, claro, né? Pisaram um pouco de barro, com certeza levaram prejuízo e coisa e tal, mas hoje estão aí felizes, faceiros, sustentando 3 famílias com a empresinha deles aí, estão muito bons, tá? Então, assim, são só coisas, né? Coisas aí da construção civil que vocês vão passar sim, que vocês vão ter que encarar, tá? Faz parte do jogo e tudo é aprendizado, né? Infelizmente, a gente tem aquele lado, tipo, a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? E a gente não vê muito amor na construção civil, infelizmente, tá? Mas é uma escola, é uma arte e é uma coisa que muda não tanto quanto o celular, tá? A parte de informática é bem melhor. Mas coisas que a gente está falando aqui hoje, daqui a 10 anos não vai existir mais. Então, a construção civil está hoje buscando essas soluções, esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito legal. Tá, me estendi, vamos para frente. Se quiserem comentar alguma coisa também, tá, pessoas? Não precisa esperar nem eu terminar. Interrompe aí, pode falar, tá? Então, voltando aqui nos nossos riscos biológicos, tá? Então, como a gente já falou, os animais peçonhentos, mosquitos, ratos, etc. Dengue, tá? A dengue tá braba com o Covid, né? Porque ninguém mais fala dela. Mas aqui o Paranazão tá feio de dengue. Sempre teve e vai estar. E a dengue é um problema, não vou nem abordar, mas eu vejo assim que agora a dengue se lascou por causa da seca, né? Porque claro que a gente tem que cuidar da nossa casa, não deixar foco do mosquito, que parece que ele gosta mais da nossa casa que qualquer outro lugar. Mas se você for em barragem, lugar que tem alagado, né? Que fique tempo aquele alagado, não aquele que alaga e vai embora, né? É foco de dengue, né? Então, meio complicado, tá? Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, sim, mas a natureza também. Agora ela tá cuidando da dengue, né? Acho que agora a gente não vai ter surto de dengue tão cedo aí por causa dessas secas aí. A gente vai acabar resolvendo esse problema e criar outros 5, claro, né? Vamos lá. Professor, Pode falar. tem pernilongo também, que incomoda bastante. Muito, né? Mas se for só aquele tradicional, aquele que faz só o barulho, tá ótimo. O problema é o tal do Aedes ainda, né? Esse é o problema. O da malária, lá em Manaus, as pessoas tinham medo do tal do mosquito lá da malária, porque lá o troço é meio cabuloso, assim, sabe? Tem muito caso de malária, de febre amarela, coisa que a gente não tem aqui para baixo no frio, né? E, gente, lá os caras, se eu falar para vocês, é brincadeira, eles dormem com um mosquiteiro, assim, sabe? Coisa que pra gente parece que só quando a gente é criança, assim. Lá não, lá é comum você ver em casa as camas com mosquiteiro para não ter risco de pegar essas coisas assim, sabe? Então, você vê como você sai um pouco da cultura, né? Os caras não se preocupam em jogar esgoto no rio, mas um mosquiteirinho em cima da cama, em cima da rede, tem, sabe? Então, é diferente, assim. Mas com certeza,
vou falar, né? Pernilongo, mosca, rato, enfim. Falou em biológico, tem tudo essa bicharada aí. Mas os nossos aqui só faz barulho também, né? Mas quando resolve agarrar no barulho é tristeza, né? Então aqui os lixão, as coisas, tudo, tá? São as fotinhas aí para exemplificar. Eu não gosto muito dessas fotos, tá? Mas aqui eu acabei colocando porque aqui são tudo risco biológico, por incrível que pareça, tá? Então, né, dá para ver aqui pelas imagens, tá? Tipo, bichos que passaram, etc. Por exemplo, eu vou passar, não gosto de falar essas coisas aqui. Tal do bicho cabeludo, né? Todo mundo tem história, no interior, bicho cabeludo que passou no corpo, dá aquelas coisas, né? Então, sim, coisas aí que acontecem, tá? Riscos ergonômicos. Então, sempre que eu vejo, eu me sento, posiciono melhor. Tenho certeza que vocês estão tudo sentados no sofá ou na cama agora, tudo torto, tudo troncho aí com o celular na mão, tá? Ou até com o celular torto, então se ajeita aí, porque pelo menos aqui na área do risco ergonômico. Então, o risco ergonômico, tá? Eles são vários, no caso, né? O principal para a gente é a postura em si, tá? Mas principalmente são esforços físicos e movimentos repetitivos, que é o que a gente já falou, né? E aí, eu digo assim, como a moça, a gente sabe que tem que sentar retinho, cotovelo 90 graus, postura, né? Então, tudo isso acho que está muito sacramentado. E como que é o jeito certo de você carregar a betoneira com pá? Ninguém escreveu isso até agora. Acho que vai ter que fazer um artigo falando sobre isso. Ou como que é o jeito certo de você instalar um porcelanato agachado? Né? Se agachar ali naquele piso cru e instalar um porcelanato. Não tá escrito isso na norma. Sabe? Então, tipo assim, acho que falta muito estudo aqui em cima, tá? Essa parte da ergonomia eu acho que ainda está começando. Mas eu sempre gosto de colocar esse exemplo, né? Se quem já instalou um piso qualquer, né? Você já ficou agachado ali, raspando aquela desempenadeira dentada e botando cerâmica e batendo e martelinho e tudo. Se você fez isso num quartinho, tá bom. Quando você agarra uns 100 metros para fazer um troço desse, serviço meio complicado, sabe? Como eu disse lá, o ser humano também não foi feito para trabalhar agachado o tempo todo, assim. Ainda mais quando você tem um pouquinho de excesso de peso, assim, troço judia demais da pessoa, tá? E aí vai. O que é o certo? Agachado ou joelhado? Qual que é? Sentado. Tipo... Deitado. Oi? Deitado. Deitado. Você falar esse negócio deitado, pensa em instalador de rodapé, cara. Eu já vi esse tipo de coisa. Pintor de rodapé, cara. Eu vi um pintor de rodapé que era deitado mesmo, cara. O cara deitava e vinha pintando o rodapézinho, assim, sabe? Então, tipo, o que é certo? Ou pior, o que vai te fazer menos mal? Essa é a questão, né? A gente está falando aqui, sentado. Sentado não rende. Agachado, vai doer as pernas. De joelho, sei lá. Então, o que é certo? Não sei, não está escrito em lugar nenhum isso ainda, tá? Fica a dica aí para pesquisas futuras aí, né? Só um simples trabalhinho aí de ergonomia, de sei, tá dando tanto artigo, tanta pesquisa científica, porque não tem nada decretado, né? Mesma coisa, eu e a professora Daiane acabamos fazendo um artigo aí do ISC mesmo, para, por exemplo, o professor tem que trabalhar de pé. Se ele trabalhar 8 horas por dia, ele tem que trabalhar 8 horas por dia de pé? De pé, o certo? Ou o professor de pé tem postura para ficar de pé? Não tem, tá? Então, a gente fez esse tipo de estudo aí. Então, é só um exemplo, né? E na civil, gente, N serviços, tá? N serviços. Eu falo que já começa na civil, se você pegar assim, quantos por cento dos profissionais da construção civil sabe manusear uma furadeira, que seja, ou uma parafusadeira, tá? Quantos sabem como que se funciona aquele equipamento? Então, comece por aí. E eu vou dar um exemplo, eu vou pegar uma aqui. Vocês vão me dar licença que eu vou pegar uma aqui, que essa eu gosto de mostrar mesmo. Só um minuto.
Voltando, depois tem que usar os cortes. Eu sempre gosto de falar isso aqui, eu acredito que o professor de técnicas fale isso para vocês, tá? Mas eu falo assim, como que você acha que você não vai ter ler ou esforço repetitivo, seja o que for, se tem muita gente que não sabe nem como que segura um equipamento desse? Espero que vocês saibam, tá? Mas bom que fica gravado aí para as posteridades, tá? A maioria, pelo menos as ferramentas decentes, tem essa linha aqui, ó. Acho que eu vou até mudar aqui a câmera para aparecer eu, para ver se eu consigo mostrar bem para vocês aqui. Essa linha aqui, ó, tá vendo que aqui tem um côncavo aqui, ó, tá vendo exatamente esse cavucado? Se eu pegasse a parafusadeira aqui, tinha exatamente a mesma coisa, tá? Para que serve esse negócio aqui? Isso aqui serve, não sei se vocês sabem, é para trabalhar dessa forma aqui, ó. Dessa forma, ó. Você segura a parafusadeira desse jeito e acelera com esses dedos, tá vendo? Ou furadeira. Isso aqui, ó, é o certo. Isso é ergonomia, não é mostrando desse jeito, né? Mas, ó, isso é o certo. Por quê? Porque a ferramenta, ela vira uma extensão, ó, do seu braço. Tá vendo aqui, ó? Então, é assim que você tem que trabalhar. Isso aqui, gente, vou falar para vocês, não tem 20% do pessoal da Sigil que sabe que é assim que funcionam as coisas. Como é que você faz? Pega aqui, ó. Mas, ó, veja como... Tá vendo? Não dá certo. Trabalha isso aqui assim, ó, no fogo. Você vai estar forçando o equipamento e você, todo troncho. Então, isso é o certo. Isso é o certo, tá? Hashtag fica a dica. Mesma coisa, tem posições lá para serra circular, para furadeira. Para quê? Justamente para se der alguma coisa, você tira a mão rapidamente, você consegue soltar o gatilho e ela começa a parar, tá? Então, não sei se era esse o foco da aula, tal, mas eu gosto muito de falar isso aqui. Quando o pessoal de técnica sempre fala pro povo, isso aqui, gente, é por costume. O pessoal fala assim, professor, não dá para trabalhar assim. Dá. Mesma coisa, você saber que tem, quando você acelera, tem essa trava, que você não precisa ficar segurando aqui o gatilho. Então, você está furando alguma coisa lá, né? Ó, soltou. Você apertou, deixa eu desse lado. Você apertou aqui, apertou essa trava, ó, ela fica aqui, não travou. Apertou aqui, coisinha, ó. Ela fica acelerada, ela estaria funcionando sem eu estar segurando, tá? Não vou ligar aqui também, que não convém, tá? Mas ela tá aqui, ó, funcionando assim. Você apertou, ela destrava, tá? Você não precisa ficar com os dois dedos aqui fazendo força 24 horas por dia, tá? Não tem porquê, tá? Fora essas coisinhas do vai e vem aqui. Então, enfim, coisas aí de ferramentas, tá? Mas coisas importantíssimas, tá? Se, por exemplo, se você trabalha com uma ferramenta dessa muitas horas por dia e você não sabe nem como é que segura ela e depois você vai reclamar que tá com dor nas costas, dor na mão, dor no braço, mas claro, você tá pegando errado. Vou deixar aqui do ladinho, depois eu vou. Agora que eu verei tudo minha caixa aí. Tudo a ver com segurança e higiene do trabalho, né? Tudo a ver. Tá? Eu, às vezes, dou essas viajadas loucas aqui. Vamos lá. Agora volta tudo aqui. Tem que ir lá para frente de novo. Eu espero que tenha aprendido a segurar uma furadeira para a parafusadeira. Da próxima vez que vocês pegarem errado, vocês vão lembrar do professor. Não tem nada a pegar com duas mãos também, tá? É só por aqui, tá? E só treinar. Bem facinho. Vamos um pouquinho para frente aqui. Riscos ergonômicos. Então, beleza. Então, problemas com colunas, dores musculares, etc. aí que a gente tem. Então, não precisa nem falar quem sofre muito com risco ergonômico, né? Pessoal aí da civil que mexe com carregamento, enfim, sim, né? Servente, pedreiro. Sei que em Canoinhas é difícil, mas vocês sabem o que é uma grua? Vocês viram gruas ou foram em alguma obra que tinha alguma grua trabalhando? Eu já ouvi falar, professor, mas de ver assim, não. Não? Na língua. O que é grua mesmo? Vamos lá, eu gosto de mostrar. Esses dias não, né? Há tempos atrás tinha uma bem próxima do IFSC lá. Eu vou mostrar para vocês o que é. É isso aqui, ó. É esse trem louco aqui, ó. Ah, bom. Um guindaste? Um guindaste, tá? Só que esse específico eles chamam de grua, tá? Por que eu sempre falo desse negócio aí?
Quando a gente olha assim, parece assim que é um negócio de, nossa, é de filme, um negócio de cinema, não sei o que e tal, tal, tal. Gente, isso aqui, ó, isso aqui faz servir, primeiro começar a fazer servir umas 30 pessoas, né? Porque isso aqui, além de elevar a carga, ele joga a carga para frente e para trás, né? Então, aquele prédio que tem do lado do IFSC, que tem 4 andares, bem do ladinho, que estava na construção eterna lá, tinha uma grua lá. Tinha uma grua. E daí, conversando com o pessoal aqui, gente, claro, não é desse tamanho, né? Mais simples, menor e coisa e tal. Nós estamos falando aqui um equipamento que estava custando R$ 2.000 por mês de locação. E aí, quando o rapaz instalou lá e tal, um dia eu fui lá, perguntei, falei, tá dando certo a grua e tal, tal, tal. Eu falei, rapaz, eu acho que eu devo ter economizado, tipo, R$ 6.000 de funcionário. E só que agora tem o segundo problema, que agora ninguém sobe um saco de cimento na mão mais. Eu falei, não precisa, né? Se tiver grua, não precisa. Porque justamente esse sistema, além de elevar, ele desloca a carga. Então, pense, numa laje grande, né? Você está trabalhando numa laje que, sei lá, vamos colocar aí 40 por 40. Então, ela, além dela subir, que você está trabalhando contra a gravidade, ela joga isso aí para você no mínimo até a metade, você já economiza todo esse carregamento, tá? Então, o que eu falo, soluções simples, que é simples não, uma grua não é uma coisa simples, tá? Mas, se bem instalado em obras, gente, olha aqui, ó, tem uma aqui, ó, com obrinha, Minha Casa Minha Vida aqui, ó. Essa aqui, ó, 89 mil custa, ó, zerinha, ó, tá vendo? Então, por 100 mil, você tem um equipamento aí que vai aguentar 20 anos trabalhando e vai fazer serviço de milhares de pessoas, tá? Então, milhares não, né? Muitas pessoas. Então, só assim, tipo, coisas que, às vezes, que eu perguntei se vocês sabiam mesmo, porque se eu falo aqui, o pessoal também meio que desconhece, assim, sabe? Por mais que o pessoal atrela assim, isso aqui é só para obra grande. Não, pelo contrário. Obra grande é pior para você fazer com um troço desse aqui, tá? Você tem que ter outras soluções. Mas, às vezes, o pessoal achava que era muito caro. Agora que eu vejo isso aqui por 89, tá barato esse troço aqui, hein? Meu Deus do céu. 17 metros, legal. Então aí, ó, tá? Ficam as dicas, né? Então, esse tipo de transportes, pensa subir um troço desse aqui por escada, que seja, né? Quando é que obra, a escada está pronta quando está construindo, né? Que geralmente você faz a laje e depois a laje pronta que você vai fazer a escada, né? Em alguns casos, né? Em alguns casos é concretado meio junto. Mas então, enfim, tá? Só para falar um pouquinho da grua. Cadê a aula? Tá aqui. Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Tá aqui. Vocês dois estão firme e forte ainda. Não vamos estender muito mais, tá, gente? Tá ficando tarde já. Mas vamos para frente. Comprar uma grua. Oi? Comprar uma grua. Perdão, eu não entendi. Tá bem baixinho. Comprar uma grua? Ó. Hashtag fica a dica. Compra uma grua e aluga ela por mês. Olha aí, ó. Pensa, você paga aí, ó, 90 mil. Se você alugar ela por R$ 2.000 por mês, aí você agrega o operador da grua. Um carinha que você vai cobrar pelo menos aí mais uns, com encargos, mais uns R$ 1.500, um pouco mais, 1.800, né? Você, tá, não vamos ganhar em cima do cara, vamos ganhar só em cima da grua. 2.000. Em 50 meses, 50 meses a 5 anos, em 5 anos você retorna o investimento e ainda tem a grua. Aí, ó. Monta uma empresa de locação. Rapaz, aqui em Curitiba hoje tem locação do que você imaginar. Você imaginar. Não, tipo assim, Deus e coisa assim, serra circular, furadeira, parafusadeira, betoneira, então não se fala, né? Quem compra uma betoneira hoje em dia é um absurdo, né? Quem bate com o crédito na mão é mais louco ainda, né? Se você aluga betoneira, esses dias eu aluguei uma betoneira aqui, era R$ 80 o mês. O mês. Um mês de betoneira por R$ 80. Você vai bater concreto na mão? Você só pode estar louco, né? Você tá doido, biruta da cabeça. Andaime, né? Tipo, coisa assim que antigamente era um absurdo, hoje em dia tá em conta com todo mundo. Cortador de porcelanato, aqueles grandes, né? Corta porcelanato até de 1,20 lá, aquela maquinona gigante. Tem para alugar aqui por... Essa acho que ainda é por semana, se não me engano, acho que é R$ 300 a semana. Mas, nossa, imagina, você vai cortar com maquita, porque faz um corte perfeito, corte a água,
fica a coisa mais linda do mundo, corta 45 graus, tudo mais. Então, parte de equipamentos, hashtag fica a dica, tecnificações, por que não? Por que não? Essa aqui eu sempre gosto de falar dessa aqui, tá? Que a ergonomia, ela é conforto, segurança e a produtividade. E aí isso aqui, eu gosto de falar assim que é um geral, porque assim, como que vocês imaginam que alguém chegou um dia e falou que a cadeira, a mesa, vamos falar da mesa, que a mesa tem que ter 78 centímetros de altura. Então foi feita uma pesquisa e dentro de um grupo de, sei lá, 100 mil pessoas, descobriu-se que a média, né, das pessoas, uma mesa de 80 era ideal. Beleza. Então quer dizer o quê? As coisas, os objetos, os equipamentos são feitos pela média da população, assim como carros e etc. Mas aqui é um exemplo claro, né? Que a mesa, ela pode estar boa para o cidadão, que tem estatura média, mas tem gente mais baixa, tem gente mais alta, tá? E sim, o empresário, o dono, ele tem que adaptar o local de trabalho para os seus funcionários, tá? Então, ele é obrigado, porque, claro que uns caras desse aqui vão ter dor nos pés, nos cotovelos, nas costas, enfim. Então, é função do empregador, sim, adequar. Nem estou colocando aqui questão, por exemplo, de peso, né? Então, por exemplo, uma pessoa acima do peso, né, até gordinho, mais gordinho, tem que ter diferenças entre essa média? Sim, tem que ter, tá? Muito altos, muito baixos e por aí vai. E saber alocar as pessoas, né? Eu falo que isso aí, essa gestão de pessoas parece meio bobagem, mas, tipo assim, você saber locar a pessoa no local certo de trabalho, sabe? Eu acho que isso é importante. Não que, assim, denegrindo a imagem de, mas aquele cara gordão lá não serve, por exemplo, para trabalhar nesse escorredor apertadinho. Eu vou pegar aquele cara gordo e vou colocar ele para carregar a caixa, porque ele tem mais peso, então a proporção áurea aí é melhor para ele, tá? Não, mas é questão realmente de saber lidar com esse jogo, sabe? Tipo assim, sei lá, eu tenho por exemplo, né, eu tinha realmente uma equipe lá que tinha um monte de cara que tinha 1,80 para cima. O que que eles faziam? Forro. E eles gostavam de fazer um forro. E trabalhavam com escadinha em vez de ter que montar andaime, né? Então, tipo assim, podia buscar para o rodapé? Claro, mas se eles gostavam de forro e tinham uma possibilidade aí, né, um melhor que os outros, por que não, né? Não, uma equipe tinha, na verdade, tinha dois caras bem altos, assim, de mais de 1,85, numa equipe lá de 4 pessoas, então a média elevava bastante, tá? E aqui só fala um pouco sobre o risco dos acidentes, tá? Acidentes de quedas, veículos, máquinas e por aí vai. E o acidente em si, tá? Na construção civil, que aí só não tem imagem aqui, porque tem coisa horrível aqui, se você analisar que tem coisa feia demais, tá? E as causas, né, que a gente já falou, né? Problemas de iluminação, de incêndio, explosão, piso e etc, né? Humanos e por aí vai, tá? Essa imagenzinha também eu gosto, né? Que é só simplificação de coisas e coisas bem reais que acontecem. A que eu mais gosto é essa aqui, ó. Essa aqui da serra, eu fico pensando o bonequinho olhando assim, tipo, meu Deus, o que que aconteceu? Isso aqui é tão rápido que a hora que foi, já era, né? Já aconteceu e já foi. E construção civil, sem falar, vocês, com certeza vocês tenham conhecido que não tem a ponta dos dedos por causa da serra elétrica. Eu tenho certeza disso. Eu acho que eu perguntei isso já em 10 turmas, não tem como você não ter um conhecido desse tipo aqui. Ainda mais essas máquinas antigas. Se vocês tiverem a curiosidade de ver a máquina cortadora serra circular lá da Vina, lá, alguém chegou a ver ou não chegou a ver? Eu não vi. Então eu vou mostrar também, já estamos encerrando aqui, eu vou mostrar. Devo achar fácil. Deixa eu ver aqui. É que eu não achei, senhor. Hã? É que eu não achei.
Vou tentar com salsicha primeiro, tá? Já que, olha, como que você não achou? Olha aqui a bicha aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Serra circular salsicha, ó. WhatsApp com meus dedos. Esse aqui é mais corajoso. Esse aqui eu não faço, não. Vou mostrar pra vocês o videozinho, tá? Esse aqui tá... Vou mostrar bem isso. We designed this saw to be the safest table saw ever built. I think of it like seatbelts or an airbag for table saws. The mechanism is very sophisticated, but the technology behind it is actually quite simple. The blade carries a small electrical charge. This charge is continuously monitored by a digital signal processor. When contact is made, the human body absorbs some of the charge, causing the voltage to drop. The drop in voltage triggers a quick-release aluminum brake. A heavy-duty spring forces the brake into the teeth of the spinning blade. The teeth dig into the aluminum, stopping the blade cold. The blade's momentum forces it to retract below the table, and the motor is automatically shut off. Acho que deu para entender, né? Não sei se Sim, dá para era ler. dessa, professor. Eu já ouvi sim. É essa aí. Aqui deve ter um Top, em né? português aqui, mas eu vou... Deixa eu até adiantar aqui só pro... Ó, só pro teste mesmo. Enfim, só isso. Esse é o teste salsicha com vina. O cara que fez com o dedo eu vou olhar depois, né? Vai que não deu certo. Mas gente, isso aqui é um troço, tipo, meu Deus, fantástico, sabe? Eu não sei quanto custa uma tecnologia dessa aqui, mas, cara, isso aqui tem que ser obrigatório. Isso é obrigatório. Isso aqui é poupar, tipo, 100% dos acidentes com serra circular. A não ser que o cara já com o joelho embaixo da serra ali, né? Mas deve ter proteção embaixo. Senão, gente, isso aqui é um absurdo. O dia que eu vi isso aqui, eu fiquei alucinado. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um absurdo o negócio desse aqui. Vamos voltar aqui só para a gente encerrar só esse tópico aqui para a gente já fechar. Não, voltar tudo não. Vamos daqui mesmo. Então, agora voltou tudo aqui também. Aí, nós vamos longe esse troço aqui. Só para a gente encerrar aqui. Então, só para fechar, tá? As principais doenças aí da construção civil, tá? Que são as mais comuns mesmo, tá? Então, a primeira, com certeza, perda de audição, tá? Ocasiona justamente excesso de barulho. Isso aí é simples de saber. É aí que tem as causas, exposição e tudo. Segunda, conjuntivite. Acontece demais, não só por causa do soldador, tá? Mas principalmente cimento no olho, tá? Isso é um perigo, um veneno, vocês não fazem nem ideia. Fala de cimento um pouquinho mais pra frente. Próximo, dor nas costas. Isso aí, ó, gente que carrega peso não tem condições, tá? Dor nas costas sempre vai existir. O tal da lombalgia, desvio de coluna e por aí vai, né? Pessoal que leva saco, às vezes só aqui, outros aqueles que levam em cima da cabeça, começa a doer aqui, irradia na coluna, enfim, isso aqui vai longe, tá? A outra que a gente já falou aqui, que é o tal do LER, tá? Os esforços repetitivos, e na construção civil tem muito posto de trabalho desse jeito, tá? Por exemplo, aqui, bem legal o armador, né? O cara que fica lá rodando a turquesinha, né? Já tem turquesa eletrônica para fazer isso, tá? Assim, vai lá e faz aquele trançado de uma vez só, assim, coisa linda também. Fica aí, hashtag para a próxima, se tiver tempinho, no YouTube, procura lá, turquesa eletrônica. Ela faz o nó inteiro ali, tá? Mais legal que isso, você comprar a barra pronta. Tá? Muito mais legal. E sim, já existe empresa que vende a barra, você encomenda o diâmetro do principal, a quantidade de barras, se com 4, com 6, com 8, o estribo a cada tantos centímetros, já vem pronto soldado, tá? E não é caro, não é caro. Só para vocês terem uma ideia, nessa obra, eu só falo dessa mais recente, que foi a última, que concluiu faz pouco tempo aqui, comprar a gente não pegou ela montada porque demorava muito, na verdade, assim, o prazo era tipo 30 dias para entrega, mas comprar o estribo já dobrado lá, o quadradinho no tamanho que a gente quis, foi 3 tamanhos diferentes, que era para os 3 tipos de parede lá, pronto, saiu mais barato do que comprar a barrinha.
por incrível que pareça. Mais barato, claro, a conta que eu fiz foi o tanto de obra, mão de obra que eu ia ter para fazer os estribos quadradinho, tá? Então, o mais barato, tipo, cada estribo custou, tipo, 22 centavos, assim, ou 42 centavos, eu não me lembro, eu sei que era 2 no final, mas era muito barato. Você ter, tipo, ficar lá 2 dias de serviço dobrando estribo e ainda ficar meio troncho, meio tortinho, e vir ele prontinho, soldado perfeito. Olha, sério, é outro mundo, tá? Não é para nossa matéria, mas deixa aí, tipo, coisas assim que não tem porquê mais. Cola para assentamento de tijolo, tá? Sério, esquece esse negócio de assentar com argamassa, isso aí acabou. Sério, é muito mais barato, é muito melhor, fica muito mais perfeito. Coisas que, tipo, esqueçam. Caminhão betoneira, com certeza, tá? Caminhão mesmo. Programe lá, porque as empresas hoje de concreto estão entregando, tipo, 3 metros cúbicos. Gente, 3 metros cúbicos, você faz 6 pilares, já dá 3 metros cúbicos. Vem aquele concreto perfeito, usinado, no slump que você quer, perfeito. Chega o caminhão na obra, joga dentro das caixarias, acabou. E você vai bater concreto, acaba, chega. Usei também aqui na obra argamassa pronta vinda de caminhão. Vem uma caçamba gigante com argamassa pronta de areia, cal, tudo misturado. Você só adiciona o cimento, prontinho, para reboco, para o que você quiser. Não precisa bater, não precisa nada, tá? Não precisa nada. Estribo dobrado, com certeza. Cola, que mais? O resto eu não lembro, eu vou lembrar depois. E não sou professor de tecnologia, ainda não. Vamos para frente. Reumatismo, tá? E esse aqui é extremamente, tipo assim, difícil de detectar. E eu vou mostrar até aqui o próximo. Causador é a umidade excessiva ou esforço repetitivo, claro. Mas a umidade já foi provado que ela dá esse problema de reumatismo, que é simplesmente você inchar a mão, sabe? Ficar inchadas juntas, dedos e etc, tá? Bem comum na Professor, consulta. Pode falar. eu tenho meu padrinho que ele tem esse problema de reumatismo e ele sofre bastante porque ele tem que cuidar em alimentos que ele come agora, digamos, ácido, por exemplo, tem que tomar muito cuidado porque isso afeta bastante, né? Ele tem vários cuidados depois que ele descobriu que tinha reumatismo e agora, digamos, tá bem avançadinho, sabe? Não tem mais, vamos dizer assim, uma cura, sabe? Porque ele já tá em um estágio, assim, bem complicado. Bem, Então ele acorda, por exemplo, hoje ele tá bem, amanhã ele pode não estar, né? Então isso é uma coisa que não dá para se prever, né? É sim, só com certeza. Posso fazer uma perguntinha assim, bem fora a parte? Por um acaso, ele é gordinho ou ele é bem magrinho? gordinho. Eu perguntei assim por. O meu pai tem também, sabe? Meu pai tem e bem, bem sério, assim, e dele chega a dar no joelho, assim, fica o maior rio do mundo, sabe? E eu perguntei, eu não cheguei, nunca tive e tal, mas o meu pai melhorou muito, mas muito, depois que ele emagreceu, mas muito. E eu falei assim, não dá para entender, sabe? Hoje ele já engordou de novo, tá muito pior do que já tava, sabe? Mas simplesmente o meu pai tipo, perdeu 30 quilos, assim, sabe? Ficou doente e emagreceu meio na marra, assim. E depois que ele ficou mais magro, ele não tinha mais. Não é que ele não tinha, dava o reumatismo, mas não nessa frequência que você disse, sabe? Claro, não tô falando pro seu tio, seu padrinho emagrecer, não é o caso, tá? Só falei que no caso do meu pai, que sofria horrores com isso também, melhorou muito. E sim, que na verdade é infecção no sangue, né? E quando você tá acima do peso, imagine, né? Sem falar que tá tudo misturado ali no meio, tá? Eu não vou me ater muito aqui ou acima do peso, que essa historinha eu vou deixar para outro dia, tá? Mas professor, eu sempre alerto ele em relação à massa para ele diminuir, né? Tentar fazer uma dietinha, né, para ajudar com a saúde também. Mas ele diz que a comida é essencial, né? Então não posso fazer mudar de ideia, né? Com certeza, tem coisa que, né? Eu falei que eu ia falar, eu vou falar muito rapidamente para vocês aqui, tá? Porque senão eu estendo muito. Nesse ano de Manaus, em um ano, eu perdi 55 quilos.
tá? Então, assim, eu fiz um propósito, vamos dizer assim, e meu propósito era perder 50 quilos, e eu ainda estou um pouco acima, né? Hoje estou aí beirando meus 90 quilos em si, mas eu cheguei a ter 145 quilos. Se vocês verem fotos minhas da época que eu entrei aí no IFSC, vocês viram que eu era um leitão, assim, um leitão. E sério, eu tinha muito, mas muito problema de pressão alta, de sinusite, nossa, labirintite, essas coisas assim, de ter que ficar em quarto escuro que eu não aguentava a cabeça, sabe? Qualquer coisinha ficava ruim. E dor de cabeça, então, era tipo, curava uma com a outra. Gente, depois que eu emagreci, não deu mais nada. Não deu mais nada. Eu tinha um tal de ácido úrico nas mãos, ficava descascando, assim, não tem mais nada, sabe? Sério, é absurdamente como a gente muda de perder um pouco de peso. No meu caso, não era. Eu falo que não foi pouco, né? Que foi um saco de cimento e mais um pouquinho ainda. Mas é cruel. A tal da comida é cruel. E eu perdi só com reeducação alimentar. Não fiz cirurgia, não fiz nada. Então, eu gosto de contar a história para quem tá meio acima do peso, assim, para o cara mostra as fotinhas e fala, isso aqui era o leitão, era eu aqui, ó. Agora eu tô um pouquinho melhor, pelo menos, ainda, né? Mas dá para melhorar um pouco mais. Enfim, vamos lá, que já que tem encerrado aqui, vamos finalizar aqui. Então, as doenças aqui dos pulmões, tá? Por causa do pó. E desintoxicações, por causa do betume, tal. E doenças normais. E daí aqui, essa aqui, tá? Juro pra vocês que eu paro depois disso aqui. Dermatite de contato. Causa principal, cimento. Não tem outra, não tem. Tratar isso aqui, igual você tá falando do reumatismo, tá? Depois isso aqui entra na corrente sanguínea, isso aqui fica uma desgrama pra você cuidar disso aqui, porque é pele, na verdade, né? E qual que é o problema? Cimento hidrata com água, tá? E a gente tem água no corpo, o nosso corpo é água. E, gente, isso aqui é um problema seríssimo da construção civil. Você pode ver gente que, tipo, pedreiros mais antigos, se você olha para a mão do cara chega a ser grossa, assim. E daí o cara fala que é calo, não é calo, que ali é cimento impregnado no coitado, tá? Joelho, pé, geralmente pega esses lugares que tem muita umidade. E isso aqui é perigosíssimo. Por isso, gente, usar luva não é frescura não, tá? Usem luva sim, se protejam, que o tal do cimento é agressivo. Ainda mais a gente que não tem esse hábito de estar o tempo todo mexendo nesse tipo de coisa. Cuidado aí com o tal da dermatite de contato, tá? Conhecido por dermatite. Então, sim, passar hidratante, por que o hidratante em si, né? Hidratante não é tão bom, né? Tem coisa melhor que isso, mas a ideia é tirar o cimento. Essa é a questão, você tirar o cimento da onde você teve contato. Esse é o ponto, tá? Hidratante, às vezes, só dá aquela aglomerada ali, não resolve muito também, tá? Porque você não precisa hidratar. Você hidratar o cimento, você vai curar dentro da mão, é isso que ele está fazendo. Você precisa tirar ele, essa é a questão. Remoção desse cimento que está na mão. Vê se tem uma coisinha aqui. Só daí, caso da insolação, queimadura, que nem não precisa falar, que todo mundo sabe que é uma queimadura. Quem nunca, né? Quem nunca foi na praia e voltou queimado, né? Então, vocês não estavam trabalhando. Pessoas, desculpa aí se eu me estendi, fiquei nas minhas historinhas aí, acabei me estendendo um pouco na matéria, tá? Querem fazer mais algum comentário aí, só para fechar? Tá tranquilo. Professora, eu tenho uma curiosidade. Eu tive aula de química presencialmente no começo do ano. E o professor foi até no laboratório provar pra gente que água não transmite corrente elétrica. Eu fiquei pensando, é verdade ou é mentira? Olha, verdade. Hashtag, agora eu vou fazer o parênteses, hashtag fica a dica. A água não conduz corrente elétrica. Sabe o que conduz? O cloro que está dentro dela. o cloro. Claro. O cloro conduz. Então, o seu professor está certo. A água pura, ela não tem como conduzir. Porque a água pura é oxigênio e hidrogênio, né? Se ela só isso, não tem como conduzir, porque não tem nenhum metal no meio. Mas a hora que você colocou o cloro dentro dela, que é o que a gente bebe, né? Automaticamente ela vira. Não,
motor, assim, absurda. Mas sim, conduz corrente elétrica, sim. Esse negócio de, caiu o fio lá na poste e o pessoal morre eletrocutado, é porque o fio tá com uma energia extrema. Na verdade, não precisa nem ter água ali. Se você tiver só uma umidade em volta, você já pode levar o choque. Mas a questão é essa do professor, que é a sacanagem dele, foi essa questão, é que é o cloro que conduz, tá? E água de torneira, ou que a gente tem aí hoje do abastecimento, é tupetada de cloro e espero que seja só o cloro, né? Se você fizesse uma análise, mas vai ter tanta coisa ali, vai ter selênio, vai ter, até com certeza vai ter alguma coisa de sílica no meio, porque vai estar misturado com areia, etc, né? E a sílica é extremamente condutora, né? Então, essa é a questão. Hum. Mas sabe o que é mais engraçado ainda, professor? Que ele pegou a água da torneira e colocou uma lâmpada e com os fiozinhos separados e conectou na tomada. Aí ele mergulhou os dois fiozinhos sem colocar um perto do outro. Em soluções, digamos, de alguns ácidos, se eu não me engano, acendeu a lâmpada. E na água não acendeu. Por mais que ele mergulhasse assim, não houve. Na tomada Então, assim, normal, ele usou bateria? oi? Ele usou tomada direto, assim, tomada, ou ele usou uma bateria? Tomada. Da tomada. Olha, para mim era. Talvez a distância que ele deixou os fios para dar o contato estava muito longe. Pode ser, sabe? Sim. Que como o cloro, tipo, ele não é uma substância forte, ele não precisaria juntar, mas ele tem que estar bem pertinho, assim, sabe? Se ele deixou um pouquinho afastado, daí já não dá corrente. Diferente se ele colocar num ácido muito forte, né? Daí por mais que esteja longe, ele dá corrente, né? Sim, ele fez com 2 ácidos e com a água depois. É, Tipo, todo então mundo tava discutindo essa, na essa sala sobre. mesma, essa mesma, se você colocar sal, né? E der aquela misturada, ele conduz, né? Ele não fez isso? Fez. Também fez. E daí conduziu, né? Sim. Ele nem encostou os fiozinhos que estavam ali. Ele só colocou, mergulhou assim separadamente e acendeu a lâmpada. É, exatamente. Porque daí o sal, né? E o sal é o quê? O que que é o sal de cozinha? Ele é um condutor? Não, qual é o elemento químico? Os dois. Ele é o. Puta merda! É o. É cloreto alguma coisa, isso eu tenho É certeza. cloreto de Cloreto sódio? de sódio. É NaCl. O que que é o Cl? Cl, cloro. O que que tem na água? Cloro. Por isso ele fica condutor. Entende? Só a questão é essa, tipo assim, é o cloro que tem na nossa água, a concentração é baixa. Por isso que, de certa forma, conduz, mas não tanto, porque a condição é baixa ainda. Aí quando você põe o sal, aí aumenta muito a concentração do cloro, né? Por isso que daí dá essa corrente. Mas o professor não tá errado, tá? Eu acho que eu faria acender. Eu só ia deixar o fio bem pertinho, assim, sem encostar, que ele acende também. Mas se quiser meter uma tomada dentro da parede aí e fazer, só não encosta, tá? Pelo amor de Deus. Encosta o fiozinho, vai dar um zzz, você vai ver só onde você vai parar. Não, pode deixar. Não, eu tive essa curiosidade de fazer isso em casa, professor, para ver se não era, se o professor não inventou alguma coisa, né? Mas daí eu tenho que arrumar fio, esse tipo de coisa e tempinho também, né, professor? Às vezes a gente não tem tempo, né? Sim. Mas, Não, mas é legal, sim, é legal. Eu não cheguei a fazer, mas teve uma outra experiência que eu faço no laboratório de elétrica, inclusive, que a gente faz a lâmpada acender no ar, sem ter contato de nada, só por carga eletrostática. Você pega os fios assim, dá muita tensão nele, e por carga eletrostática você acende a lâmpada por indução. Não precisa nem nossa, da água. Mas aí eu achei que um dia ia tacar fogo nisso, que eu falei que não ia fazer mais, eu falei que não ia fazer mais. Mesma coisa que em solos a gente mexia com soda lá, até o dia que uma aluna acabou passando mal lá, era alérgica ao hidróxido de sódio lá e foi para o hospital, daí eu parei de usar também, tá, o hidróxido de sódio largado lá no laboratório, para identificar se a rocha era calcária ou não. E eu falei até para o professor Darlan não usar mais lá, ou Josimar, não sei quem está dando solos agora, você me confunde os dois. mas é que tem um cheiro muito forte. A minha avó, ela lida com soda.
E é, assim, um produto bem forte. Se você chegar Exatamente. muito perto, você E a fica gente metia tonto. dentro do laboratório fechado, lá não deu outra, né? É, verdade. Então tá bom. Pessoas, obrigado. Obrigado por ter ficado até praticamente o último minuto. Eu acho que essa aula aqui normal de vocês acabava às 10h40 mesmo, não é? Sim, Então tá bom. Não, Fico 10h30. feliz. 10h30? Não, acho que não. Acho que 10h40. Vou, 10 vou e ver, meio. vou ver o horário depois. Nossa, Acho que então. era 10 e meia, professor. Porque eu saía adiantado porque eu tinha que pegar o ônibus. Eu Ah, saía, aí era 10 e meia. não, vou até olhar então, ver se eu estou me estendendo muito. Fico até assim e agradeço a vocês dois. A gente está aí, na verdade, plena terça-feira, 10h40, na aula de segurança do trabalho. Chega a ser quase uma mentira para a vida aí, né? Mas muito obrigado, tá? Agradeço, gosto muito quando vocês participam, tá? Eu acho que a gente só tem a crescer, e como eu disse aqui, é o bate-papo mesmo, tá? Não tem muito, não tem conta, não tem risco, não tem nada mesmo, tá? Aqui é só conversa. E se a gente deixa lá para estruturas, tá? Inclusive, fortes emoções com as carguinhas triangulares, hein? Ó, daquele jeito, hein? Essa semana o bicho vai pegar. É o saco! Meu Deus do céu! Nossa, Tá agora tão tem que mostrando fazer, que esse tem que tipo de fazer coisa é agora. muito Tem que fazer a difícil. carguinha triangular e a carguinha inclinada. Agora não tem escapatória, tem que fazer. É, né? Colocar a mão na Beleza, massa. senhor. Mas eu não estou falando mal da Cristina em hipótese alguma, mas ela passou uns exercícios lá para judiar vocês. Meu Deus do céu, eu não sei que coisa que ela fez. Fui pegar um lá para fazer. Meu Deus do céu, o troço tá complicado mesmo, tá? Mas nós vamos dar um jeitinho lá para ficar um pouco mais simples Ô, para senhor, vocês. ela agora, meu Deus, ela não deu até um estresse, porque ela passou aquela lista de exercícios pra gente fazer os diagramas, sabe? Ela não tinha pedido para nós. Sério, ela não tinha falado nada. Daí agora o professor mostrou aquela atividade que ela tinha proposto lá, meu Deus, eu fiquei tipo, que? Como? Não é possível. Não, mas é atividade proposta. Não, mas relaxa, que nem eu falei. Na verdade, ela colocou a atividade, mas em si é como se vocês estivessem vendo isso agora, entendeu? Tipo assim, eu que estou passando para vocês. Eu vou passar a carga triangular, passar a carga inclinada. É que talvez eu ia passar isso, talvez nem esse semestre, talvez semestre que vem, lá em estruturas 2, sabe? Mas já que está aqui, não tem problema nenhum. Carga triangular, pensa assim, você vai ter um telhado. É carga triangular, não tem onde você escapar. A gente só vai dar um jeito para ficar mais simples para vocês calcularem. Porque senão só tem como fazer daquele jeito. Você corta ali, olha para o lado e começa a fazer. E eu não gosto de fazer desse jeito. Dá muita confusão de sinal. Eu não sou fã desse método, sabe? Eu gosto de mais diretão, assim. Mas nós vamos mostrar certinho lá. Tem umas fórmulas que a gente vai usar para calcular esse tipo de coisa mais fácil, tá? Então, né, professor, a técnica que o professor usou para calcular, ainda estou tentando me acostumar, professor. Eu, digamos assim, que eu estava tão acostumada a fazer com as partes ali já, né, como a professora Cristina tinha mostrado ali pra Por gente. sessão. Isso, e agora, né, é uma mudança totalmente diferente, né? Mas eu espero que eu consiga, vamos dizer assim, discernir certinho, como o professor fez também, porque é uma maneira mais prática, né? Você não precisa estar ali, fazer uma folha e meia de conta, né? Mais tranquilão mesmo. Mas aí já que vocês estão aqui, estamos conversando, eu vou falar. Aí duas coisas. Primeiro, bom, se vocês quiserem fazer por sessão, gente, é só vocês falar ou fazer, ou dizer assim, que eu continue por sessão, a gente faz, tá? É que realmente, tipo, é mais rápido. E eu digo, e aí eu vou dizer o ponto B que a gente vai chegar aqui. Quando chegar mais no final do semestre, eu vou ensinar um outro negócio para vocês, que vocês vão fazer tudo com uma conta. E eles vão ficar bravos comigo. Mas eu vou falar, se tá vocês dois aqui só, a gente tem fórmulas que dá o aumento máximo sem precisar fazer conta nenhuma. Existe isso no mundo, tá? Existe, Eu vi na internet, já é verdade. existe. Mas a gente tem que passar por esse processo para vocês entenderem mais ou menos como é que tá vindo. O que não tem nessas fórmulas, que eu acho que aí sim é o ponto, é te dar o aumento máximo, mas não dá o sinal. Então não adianta muita coisa, entendeu? E não adianta, assim, as fórmulas parecem ser bonitas, mas elas têm muitas, aquelas coisinhas, sabe? Tipo assim,
Se aqui for rolete, aqui for fixo, a fórmula é uma. Se inverter, é outra. Então, isso aí é meio complicado, sabe? E, claro, não vou mentir para vocês. Eu pretendo, talvez não agora, estruturas 2, ou até agora, se bobear, eu vou abrir um programa de estrutura para vocês. E o que esse programa faz? Ele faz tudo isso sozinho. Só que, se você não souber tudo isso, sério, você usa o programa, dá uns troços absurdo. Eu comecei a mexer com um programa de estruturas há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí fui fazer o teste de uma casinha térrea, normal, fazer casinha térrea. Eu sei o que tem que dar, né? Fiz lá, desenhei tudo certinho, exportei do AutoCAD, mandei rodar o programa, beleza. Na hora que saiu, tá lá. Casinha térrea, normal. Vocês podem imaginar, pensa uma casinha térrea. Deu pilar 50 por 40, os pilar dos cantos, com 20 barra de 12,5 dentro. Daí eu olhei aquilo assim e falei, é o quê? Eu já fiz prédio de 4 andares, não tinha isso. Aí, gente, tá louco? Não pode? E aí, pesquisando o programa e tal, aí eu fui vendo justamente os diagramas e coisa e tal, e vi que eu tava, tipo, totalmente furado, entendeu? Totalmente. Mas fui eu que lancei errado e tal. Depois consertei, agora, beleza, funciona certinho. Já fiz muito cálculo estrutural com aquilo lá, inclusive, tá? Com o meu programa. Mas se você não souber, você vai olhar para aquilo e achar que aquilo tá certo. E não tá. Então, tipo assim, não basta saber o macete. Infelizmente, você tem que passar pelo processo para ficar bom. É igual dirigir carro, entendeu? Se você não passar pelo processo, tirar carteira e dirigir pelo menos 5 anos, não vai ser bom motorista. É o processo. E aqui é a mesma coisa. Certo?